Começando, galera, Pipocast, um episódio especial hoje com o Luciano Milici, que é o criador de Sete Além. Você que não sabe o que é isso, a gente vai contar pra vocês. Eu conheci Sete Além recentemente, porque nós fizemos aí um especial, inclusive quem não assistiu, vá assistir, vou deixar o link aqui na descrição, não só pro especial, mas também pro canal oficial de Sete Além, né, do Luciano, e foi aí que eu descobri essa história, esse universo, a gente vai saber melhor. Muito legal ter você aqui, seja bem-vindo. Muito obrigado aí pelo convite e assim, pode ter certeza, você não conhecia Sete Além, mas Sete Além conhecia você. Eu falo isso sempre pra ele. Eu falei que vai ser um podcast muito legal, porque o Rolandinho é ateu, né? E eu sou espírita também, né? Assim, das religiões eu me identifico mais com a espírita. Você falou que você também era espírita, né? Exato. E, então vai ser um papo legal, porque Sete Além, pra quem não conhece, é uma fusão da espiritualidade com a realidade. Conta aí o que é, Luciano. Bom, Sete Além, teoricamente, é um universo paralelo, um mundo que não deu certo, uma cópia do nosso mundo, só que onde tudo é mais sinistro, é um pouco Silent Hill, só que é brasileiro, é um pouco mundo invertido, só que é brasileiro. E eu falo que é brasileiro porque tem elementos do nosso mundo aqui, do Brasil, o pessoal fala português, tem relatos, muitos relatos vindo do país todo, apesar de que eu criei. Então esse é o mistério de Sete Além. Então... Caramba, cara, eu lembro de ficar muito impressionado quando eu fui postar um trecho do... Na verdade, a gente fez esse episódio, né, de Halloween, que tem duas histórias ali, né, eu e o Bruno, a gente brinca ali. E uma delas é inspirada em Sete Além. E aí, na hora que eu fui postar, eu fui usar a hashtag, então eu coloquei lá a hashtag Sete Além no TikTok, se eu não me engano. E a quantidade de ocorrências é um negócio assustador. Tipo assim, eu não lembro se era 1,7 milhões, se era 17 milhões, eu não sei a dimensão, mas era muita gente. Você achou que era um nicho, tá quase maior que o universo o universo real. Eu não sei se conto as visualizações do TikTok do lado de lá. É o multiverso do Luciano. Lá tem o @terra, lá o hashtag terra, que tá mais ou menos assim. Entendi. Cara, mas o que eu achei incrível, né? Porque eu conheci o Sete Além na internet, buscando essas coisas que eu adoro, histórias, e conheci a história, e achei fantástico. Aí o conto que a gente fez, né, o projeto que era de Halloween, era contos da Deep Web. Então eu falei, vamos pegar contos que são inspiradas em histórias reais da internet. E Sete Além é uma coisa que eu acompanho há muito tempo. E desde quando que é Sete Além? É muito antes do Silent Hill e do Mundo Paralelo? É a minha experiência... Do Upside Down. Tudo começou com a minha experiência, não sei se vocês já ouviram essa história do ônibus, a famosa história do relato Prime que eles falam. Desculpa te interromper, porque a primeira coisa, eu quero que você explique isso também nessa sua fala. Assim, Sete Além é uma criação sua ficcional, é uma experiência, é uma mistura dos dois, que eu não estou por dentro, eu quero saber isso. Exatamente uma mistura dos dois. Eu peguei uma experiência que eu passei e ajudei, coloquei ali elementos de ficção. Como eu trabalhei muito com marketing, eu sou formado em marketing, eu aproveitei esse conhecimento de branding para tentar emplacar um termo. E eu sentia falta no Brasil de nós termos a nossa lenda urbana. Eu sabia que, por exemplo, a gente tinha nos Estados Unidos o Slenderman, temos ali um monte de a loira do beiro é americana também, né? E a gente tem a loira do beiro do Brasil, tem a história do você perder o rim, sair com a garota e acorda numa banheira de gelo. Que deve ser americana também, né? Lendas urbanas, E a gente não tinha a nossa. Temos ali o Saci, mas é lenda rural, né? Lenda antiga. Eu falei, poxa, a gente tem umas coisas ligadas bastante com a religião, acho que católica, assim, dos santos. Tem aquela coisa, sabe? Sei lá, do São Longuinho, sei lá. Tem coisas que são, assim, bem populares, né? Que também tem um tom meio de lenda urbana. Muito, muito. Na verdade, assim, toda religião tem seu desdobramento na crendice popular de alguma maneira, né? Todas. Mas aí o que acontece? Eu tive a experiência do ônibus, que é aquela que é real. Aconteceu aquilo mesmo comigo. Foi a primeira vez que eu ouvi Sete Além. Eu brinco, a primeira vez que falaram nesse plano, que falaram nesse universo a palavra Sete Além. Então o nome não foi você que inventou, você ouviu. E aí que tá, eu não sei se eu ouvi Sete Além ou Santarém ou qualquer outra coisa que tenha essa palavra. Porque eu estava em busca de um universo ficcional, eu já escrevia, eu sempre escrevi. Meu primeiro conto, meu pai guardou para mim e me deu há muitos anos. Eu escrevi numa folha um conto chamado Cavaleiro do Espírito de Prata, quando eu tinha 6 anos. Eles tinham ido assistir Carruagens de Fogo no cinema, eu sou velho, né? Eles foram assistir, me deixaram na minha avó, eu tava com febre e eu escrevi numa folha de papel tudo errado. Tá até no meu site ali, eu até
escaneei. Chama o Cavaleiro do Espírito de Prata e eu escrevi uma história sem sentido ali, que o rapaz morre e depois ele volta como Cavaleiro. Uma história de terror, meu pai olhou aquilo, achou bonitinho, marcou a data e guardou pra mim. Então eu sempre escrevi, sempre quis ser escritor. E aí eu tava na ESPM, fazia publicidade, eu não queria ser redator, eu sempre fui aquele negócio, se eu sou bom numa coisa, eu quero fazer uma que eu sou ruim. Então eu queria marketing, matemarketing, mexer com número, coisa que eu odeio. Beleza. E aí eu voltando da ESPM, voltando lá da faculdade, eu tô falando o nome aqui, mas... Pode falar, não tem problema nenhum. E aí, inclusive, eu estudei junto com um cara que não lembra de mim, eu tenho certeza que é o Rezende, o cineasta. O Daniel Rezende. O Dani Rezende, a gente fez junto, no mesmo ano, na mesma turma, só que com certeza ele não vai lembrar de mim. Mas eu lembro dele. Não sei porquê, né? Talvez eram universos paralelos. É verdade. E aí eu tive essa experiência de eu entrar no ônibus e a mulher realmente me falou: menino, você vai para Sete Além? Eu tirei o fone de ouvido, falei, pois não? Ela, desce do ônibus, esse ônibus vai para Sete Além. Eu li o lábio dela falando Sete Além, eu ouvi a palavra Sete Além. Sete Além. Mas na dicção do brasileiro falando normalmente corrido, Sete Além. Como se eu soubesse o que era Sete Além. Como se eu falasse, esse ônibus vai para Butantã. Eu não, Butantã. Vai para Ipiranga, vai para Sacomã, vai para Granja. Né? Então, aquele termo... Foi a primeira vez que eu ouvi, eu não entendi o que era, mas ela falou com grande naturalidade. Poderia ser uma festa, poderia ser um bairro, poderia ser uma empresa. Até existe uma empresa que tem um nome parecido. E aí, o que foi mais esquisito é que ela me mandou descer do ônibus, ela falou que eu não ia. Ela poderia ser uma pessoa que não estava até nas faculdades mentais equilibradas. Você não lembra que o Metafora não tá te analisando nesse momento, tá? Ah, não, mas eu treinei muito. Eu treinei muito. Eu no espelho, né? Que o Vitor do Metaforando, que é totalmente científico, o pessoal já tem falando que é meta... Não, eu tenho esse meu músculo aqui, que é o B3, né? Eu já treinei em casa, minha esposa falou, não olha pra esquerda, olha pra direita. Tô super escolado. Não, eu tô vendo que você tá bem centrado. Eu quero saber qual é a parte estranha. Porque até então, o grande segredo dessa história, que aconteceu mesmo comigo, é que ela não tem nada extraordinário. Eu não tô contando pra vocês que eu entrei numa nave espacial, que eu passei num portal. Tanto que eu tô contando que uma mulher me falou, desce do ônibus porque ele vai pra um lugar X, Sete Além. E aí a outra que tava em pé, eu até posso descrever a mulher, mas aí o Vitor me pega porque eu não descrevi sempre do Metáfora, não, tô brincando. Então tinha uma mulher, isso é fato. Ela falou assim pra mim, moço, desce do ônibus, ele vai pra Sete Além. E aí um rapaz mais pra frente, que era office boy, ele falou meio inquisitivo, assim, meio... Ele falou, mano, desce aí. Aí eu falei, eu vou descer do ônibus. Na hora que eu pensei em descer do ônibus, o cobrador já gritou assim, vai descer, e eu tinha entrado por trás, que na época eu entrava por trás do ônibus. O ônibus deu aquela parada, eu levantei constrangido, eu sempre fui tímido, todo mundo me olhando no ônibus, eu pensei, devo ter entrado num fretado. Se bem que fretado não tem cobrador, mas ok. Por quê? Porque eu não olhava o nome do ônibus. Qualquer ônibus na Domingos de Moraes, naquele ponto, ia para Vila Mariana. Então qualquer um poderia ser. E, inclusive, eu conto esses detalhes, mas eu não sei tantos detalhes quanto as pessoas do canal. As pessoas que são inscritas no meu canal falam assim, eu sei que o ônibus é esse, é tal. Eu sei que elas sabem que o pessoal detalhes. Já pesquisou pra caramba. Não, ou conviveram naquela época, naquela região. Entendi. Pessoas que viviam lá, viam esse ônibus passando, sabem São ônibus vários, quaisquer. Qualquer ônibus que você pegava naquele ponto da Domingos, ia para a Vila Mariana. Então, assim, que é na Vila Mariana, na verdade, são poucos minutos de ônibus, que eu tava com preguiça de andar. E aí eu desci com aquela palavra Sete Além na cabeça. Você ficou pensando nela? Não. Fui para casa. Eu fui a pé até a estação Vila Mariana, peguei o ônibus que eu pegava até o Ipiranga, que se chama, na verdade existe, Sacomã 477A. Existe essa linha até hoje, coincidentemente. Ou não. Olha que interessante, entendi. E fui para Ipiranga. 7A. Lá eu contei essa história pro meu pai, falei, fui obrigado a descer do ônibus, ele já ficou nervoso, minha mãe também, eu contei lá, falei... Ele falou assim, isso aí deve ser uma empresa, ou isso aí deve ser uma festa, um evento particular. Esquece isso. Só que, eu sou escritor, eu era muito fã de Twilight Zone, dessas coisas. Então, assim, desde a época do Rod Serling, né, aquele Twilight Zone branco e preto, eu comecei a inventar coisas sobre Sete Além, mas nada de universo paralelo, tá? Nem sonhava com isso. Isso em que ano? Há muito tempo atrás? 95, 94 foi a experiência. Então, 95, calma, só pra eu entender. Essa experiência que você teve
eu entendo o apelo absurdamente, assim, inovador dela, assim, e também porque ela é tão interessante. Porque não é que você viu algo, não é que você viveu uma experiência sobrenatural totalmente surreal e você tá contando isso. Não, não, não. É uma pista de algo que pode ser. Tipo, é um convite a imaginar isso. Tipo assim, eu tava indo pra algum lugar, que eu não sei que lugar é esse, e eu fui enxotado de lá porque eu não pertencia. Perfeito. E eu nem percebi, tipo, isso que eu achei mais legal. Você saiu de lá meio, tá bom, eu saio então, vou pegar outro ônibus. Aí depois você, calma aí, que história é essa? Quando você vai contando pros outros, os outros vão te apontando quão estranho foi a... Você, até que o Bock falou, você é ateu. Os ateus sabem melhor do que nós que as pessoas querem acreditar em alguma coisa. Elas querem ver, conectar pontos, elas precisam conectar pontos. Então eu achei interessante porque quando eu vim com o nome Sete Além pra casa, eu criei um personagem, chamei meu primo Alessandro, ele desenhou um herói, que eu chamei ele de Sete Além, esse herói. Só que tinha um 7, meu pai falou, Capitão 7 já existe. Eu falei, então apaga. Apagamos, aí eu criei uma banda. Minha banda dos anos 90 se chamava Banda Sete Além. Mas é porque você gostou desse nome. Eu achei um nome legal. Me lembrava um nome, uma palavra meio medieval, assim, não sei, juntava duas coisas, a grafia, me parecia uma coisa meio misteriosa, eu não sabia o que era. Pra mim me lembra uma coisa meio, sei lá, das bruxas, sei lá, Salem, tem uma coisa meio Salem. de floresta, Não, assim, sei o lá. nome é muito bom, cara. O nome é muito bom. É aquele nome que você forte. olha que você fala, não, isso aí eu já ouvi tem falar. Salem, Sete Além é famoso, já tem. Todo mundo fala, já já deve ouvi ter ouvido falar. falar de alguma coisa de Sete E Além. as pessoas, elas querem acreditar. E aí, assim, quando que foi Sete relacionar Amém, com o sei lá. universo... Sete Amém. Boa. Quando que relacionou com o universo paralelo? Minha turma de amigos, a gente falava muito Sete Além na nossa juventude, por causa disso que eu passei. Então, um amigo meu adotou um gato, pôs o nome de Sete Além. O outro... Tipo, vocês piaram nisso quando vocês eram moleque, nessa experiência. Era a nossa brincadeira e não era a principal brincadeira. Quando você viu isso, você tinha quantos anos? Ó, tava em 94, eu tinha 19 anos. Você nem parece. Caramba, você Não tem parece. uma certa idade, é porque eu nasci em 93, tá só? Pô, você Eu não nasci em parece. 93. Obrigado. Legal. Eu sou de 75. Ah, Então por isso você- que é Sete Além, você tá de 70. Então calma, perdão, eu me perdi. Você tinha quantos anos Eu então? não posso contar 19. quanto 19, tá, beleza. E aí, assim, eu passei aquela fase da vida na aventura ali. A Sete Além era um elemento a mais. O pessoal de Eu- 70 e pouco não tinha videogame, era o pessoal de Sete Além. Era o pessoal... Inclusive, assim, vale até um vídeo pra vocês. Quem viveu os anos 80 não é quem nasceu dia 1º de janeiro de 80. É claro, quem nasceu né? antes. Lógico, Perfeito, é que isso. tinha Cara, consciência já pra poder aproveitar Claro. Em aquela... 75, quando teve o Karate Kid, quando teve o De Volta para o Futuro, eu tinha 10 anos. Eu era um moleque que curtiu. Puta que demais. Então, foi muito bacana isso. Mas, enfim, o Sete Além só foi ter uma relação com o universo paralelo mesmo na época do Orkut. Porque todo mundo criando as comunidades pra juntar os amiguinhos. Era incrível aquilo, Eu né? falei, Era deixa eu criar uma comunidade Vila Carioca, que é onde eu morava, lá onde eu nasci, no Ipiranga. Aí eu vi que juntou muita gente que não era meus amigos, mas era da Vila Carioca. Eu falei, pô, mas que droga, eu nem conheço esse tiozinho da padaria. Não quero. Matei a comunidade e pus o nome Sete Além. Falei, agora só meus amigos vão entrar. Lê do engano. Começou a entrar gente que eu não conhecia. E o pior, vocês lembram no Orkut, você deixava um scrap se Sim, perfeito. apresentando. aham. Algumas pessoas contaram umas histórias. Esse nome Sete Além, Luciano, de onde você ouviu? Porque a minha avó já falava esse nome. Luciano, esse nome Sete Além, de onde você ouviu? Porque, sabe, o motoboy, não sei o que, fala lá que ele se perdeu em Sete Além com a moto. Aí eu fui pegando essas histórias, falando com a pessoa. Mas a comunidade não dizia nada, tipo assim, não tinha uma descrição sobre os eventos surreais vividos Não, num... pra juntar a galera, só eu pus como grupo Sete Além, na verdade eu pus só Sete Além e pus assim, um dia eu entrei no ônibus e nananã, Contou um o parágrafo relato. muito Entendi. curto. E depois eu deletei esse parágrafo porque eu me arrependi, porque eu falei, isso tá atraindo doido. Mas não, continuou vindo gente. Entendi. Continuou vindo gente. Só que eu peguei alguns relatos, peguei alguns contatos e morreu o assunto de novo. Matei a comunidade e falei, vou por Vila Carioca mesmo. Que Menos maluco. Menos eu tava reclamando do tiozinho. Caramba, cara, que tem uma característica de lenda urbana muito forte. Exatamente, é uma lenda urbana assim, perfeita. Redonda. Que coisa redonda. incrível isso, cara. Eu Nossa. só falo porque assim, eu passei por isso. E aí, Luciano, então da época do Orkut a palavra Sete Além bombou? Não. Morreu aí a história. Morreu. Acabou o Orkut, não. Matei a comunidade.
morreu o assunto. As pessoas nem falaram mais disso, ninguém me procurou, nada. E até eu parei de falar do assunto. Por quê? A teoria do pessoal do canal é que, nossa, você teve a mente apagada. Mas não, a minha teoria é, eu estava com a vida acontecendo. A época do Orkut, começo dos anos 2000, eu tava conhecendo a minha esposa, tava trabalhando com TI, com marketing, que é a minha área. Eu esqueci do assunto, não toquei mais no assunto. E se você buscar nos trends, a procura no Google por 7 Além, ela respeita essa... Totalmente. Ela antes nunca havia nenhuma procura, depois ela começa em 2015. Quando eu entrei eu tava numa das empresas de TI ali que eu trabalhei, como marketing. Eu entrei no BuzzFeed e tinha uma matéria chamada 9 histórias de universos paralelos. Eu lembro pra disso. você. Eu acho que eu conheci 7 tá Além. no ar ainda. Eu acho que eu conheci 7 Além por essa... Não, mas eles não contam. As 9 histórias não falam de 7 Além, nenhuma delas. Acho Elas que não falam é do essa, Homem sim. de Não- Taured. Ah, tá. Elas falam de aquelas histórias mais comuns de universo paralelo, que é o Viagem cara de que- Gulliver, sei lá. Tudo. Aham. A história os dois gêmeos, as crianças da Alemanha, não sei o que, umas histórias Ah, tá, ali histórias que conhecidas. são reais, teoricamente. Teoricamente. Não da literatura, tá? Tá, entendi. Mas Tá, beleza. citam algo parecido com Gulliver, de Tá. um cara que foi para um mundo onde as pessoas eram diferentes. Isso Tá. tem. Por isso que eu até pensei que você estava se referindo. Mas são 9 histórias normais ali, legais. Eu li, falei, pô, que legal. Aí eu lembrei de 7 Além, eu falei, quer saber? Loguei com o Facebook e comentei. Tinha lá 121 comentários, eu pus o meu comentário bendito ali. Gente, eu tenho a minha história do ônibus e contei a história do ônibus em um parágrafo. Essa história deve ser magnética. Ela é magnética. Eu fui dormir, fui pra casa. Quando eu abri meu Face no dia seguinte, 1 milhão de pessoas pedindo amizade ali. Uma moça falou, criei uma comunidade num grupo no Face pra relatos de 7 Além. Eu falei, não, peraí, gente, que isso? Não tô acreditando. Eu entrei no BuzzFeed, tinha replies pra mim um monte. Nossa, eu conheço essa história. Nossa, então foi você, o cara do ônibus? Então não sei o quê. Eu falei, gente, mas tinha morrido o negócio, como assim? Aí eu falei, a coisa vai crescer. 2015. Não, isso já foi 2015. Mas até aí eu já tinha publicado um livro eu tinha publicado um conto num livro que não tinha nada a ver com terror, nem com o universo paralelo, um conto de Natal, que até ganhou prêmio. Depois eu publiquei o Página Perdida de Camões em 2012. Nada a ver com o universo paralelo, nada a ver com terror. E Luciano, e nesse meio tempo, outras pessoas criaram conteúdo a partir disso? Ou não? Tem gente que fez livro de 7 Além, tem Não, gente até que... 2015 não. Não. Então, essa é a minha maior, assim... Me parece que esse movimento é muito motivado por você. Me parece que a história desperta nas pessoas como se elas... Porque eu acho que, de novo, como ela é muito... Ela abre possibilidades infinitas. Então, para alguém que tem um interesse, por exemplo, gosta de terror, ou gosta de contos, gosta, né, desse lance... Eu vivi muito essa época do Orkut e de como era, né, essa parada e tal, e cresci na internet nesse ambiente dos comentários. E eu acho que as pessoas apadrinharam a tua história, sabe? Assim, de tipo, nossa, é muito legal isso aqui, meu Deus, eu quero... E tem mais alguém entrou nesse ônibus? Como é que é isso? Ah, eu entrei, eu acho que porque foi meio... todo mundo adora repassar a lenda urbana, contar Claro. Lembra que teve aquele do Charlie? Nossa. Sim, Então, assim, sim. isso é um negócio que viraliza muito, né? Não, mas o que eu tô querendo... Sim, o que eu tô querendo dizer mais é que pelas características dessa história e de ser tão brasileira também, e de qualquer um poder ter... Essa é uma coisa dessa história muito, muito fantástica, que é assim, os pontos de contato com ela são infinitos. Tipo assim, você tava no ônibus? Não, mas eu me perdi em 7 Além. Eu peguei um caminho errado, eu caí em 7 Além. Eu conheço uma pessoa que diz que veio de 7 Além. Dá pra... E tem um fator também que, assim, às vezes a pessoa confunde 7 Além com o universo paralelo em geral. Então, falam pra mim assim, qualquer universo paralelo é 7 Além? Eu falo, acho que não. Primeiro que eu não tenho nem... O mundo não tem como saber, e a ciência não sabe nada disso. Então, assim, eu sei as histórias de 7 Além, onde a pessoa ouviu, ou leu, ou ela sabe por algum motivo que ela esteve em 7 Além. Agora, histórias de universo paralelo em geral não são necessariamente 7 Além, na minha opinião. Só que as pessoas mandam pra mim como se fosse. Então, assim, até no canal eu tô pondo uns vídeos ali que em nenhum momento falou 7 Além. O pessoal foi no hospital. Hoje mesmo tá entrando uma história de um cara que, todo dia de madrugada ele vai pro hospital, ele trabalha dando entrada em paciente. E ele falou que ele trabalha com um cara super sério, evangélico, cara de máscara ali na pandemia e tal. E aí esse cara conta que, ele foi trabalhar naquele dia e ele falou, nunca ouvi história de 7 Além, não acredito, não gosto de história de universo paralelo, mas aconteceu isso comigo. Eu fui trabalhar,
E aquele meu amigo que trabalha comigo, aquele colega que chega mais cedo que eu, ele estava sem a máscara e estava super leviano, dando risada com uma outra paciente ali, uma paciente feia. O álcool é realmente um problema E aí que ele falou quando que entra ele- nesses ambientes, E ele escreveu no hospital, parece que pede, né, pra ter terror. Hospital é uma coisa Total, muito... né? Tanto Morre, que até- nasce gente, a gente chega e vai pelo hospital, dá um medo disso aí. Nunca é assim, eu estava num show de stand-up. Não. O hospital, Eu tava na o feira... hospital é aeroporto de espírito. E aí, assim, impressionante como todas as histórias tal. E aí ele contou esse relato de Sete Além. E ele fala, não, ninguém me falou Sete Além, mas eu Não, mas sei que calma, era Luciano, lá. ele tava lá e ele tinha uma enfermeira feia, um cara Não. e... Ele fala que o atendente amigo dele Tava agindo estranho. Tipo um totalmente Silent Hill, assim. Exato. E a moça que tava falando com o cara era uma paciente. Só que essa paciente, ele disse assim, aparentemente ele descreve ela bem feia, bem estranha, sem máscara também, fazendo um som estranho com a boca. E aí ele disse que ele tentou ligar o computador para trabalhar e esse amigo dele, que praticamente não fala com ele de tão sério, falou assim, aqui não vai ligar o computador, colega. Só falou isso. Aí ele começou a passar mal. E ele falou, vou no banheiro. Quando ele deu a volta, ele disse que numa recepção do hospital, que ele passou do lado para ir no banheiro, muitas pessoas sentadas na mesma posição, como se fosse manequim, só que eram pessoas porque respiravam e tal, só que com o olho arregalado. E aí ele também viu um cara na maca, ele descreve, se eu tô me lembrando bem, um cara na maca. E ele falou, nossa, esse nosso hospital é primeira linha, não fica uma pessoa exposta na maca num corredor, né? E quando ele chegou perto dessa pessoa que estava sofrendo, chegou um médico que ele falou assim, Luciano, eu tenho 1,80 m. Esse médico era muito maior que eu. E esse médico chegou, me empurrou, falou, ele é meu. E ficou cheirando o paciente. Cheirando, farejando. E aí eu fui pro banheiro. E aí eu, sei lá, ele falou, vomitei, sei lá. Quando ele saiu do banheiro já tava tudo normal, o amigo dele de máscara, e não tinha paciente, e acabou. E ele não ouviu a palavra Sete Além em nenhum momento. Porém, ele falou, eu sei que eu estava em Sete Além. Por favor, diga que eu estava em Sete Além, que eu estive. E as pessoas querem que você faça... Você esteve em Sete Além. Eu dou uma benção pra pessoa. Cara, isso me lembra muito o canal que eu falei que eu tava assistindo, a gente comentou antes da gravação, que é o EQM, que é o de Experiências de Quase Morte, que as pessoas que são pessoas que não são espiritualistas, são pessoas, assim, normais de todas as áreas, tiveram experiências de quase morte em alguma operação, e aí elas são entrevistadas nesse canal, então esse canal tem essa função também de juntar pessoas, a pessoa ouve e fala, opa, vou dar meu depoimento no canal. E é muito interessante porque, vou juntar aqui as coisas, assim como as pessoas que dão experiência de viagem astral, experiências de quase morte, a animação Soul, conta desse lugar, desse limbo, desse universo paralelo que tá entre aqui o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e que pros espíritas é meio que um umbral chamado, né? Que é esse entremundo, né? Que o Soul conta muito bem, né? É muito legal como o Soul mostra esse entremundo. Então, e é muito louco, porque quando eu vi os relatos de EQM, que parece que essas pessoas vão pra esse outro mundo, porque quando você assiste o canal, você vai juntando os relatos e vê que tem coisas muito incomuns, parece muito com Sete Além, com as histórias de Sete Além. Por quê? Porque nesses relatos, tendo de viagem astral, o mundo é parecido, mas meio diferente. Os mortos interagem com os vivos, é uma coisa, assim, diferente. E me lembrou muito disso. Por isso que eu acho que as pessoas, quando... Talvez as pessoas associam esse... no Espiritismo diz, né, que no umbral existem várias cidades. Você acredita que pode ser uma cidade do umbral, de repente? A minha crença mesmo, ninguém nunca perguntou a minha crença. Sempre já vão... ou acreditam que existe ou não acreditam e falam que é tudo criação, mas nunca perguntaram o que você pensa em relação a Sete Além encaixado no mundo espiritual. Só um parênteses, eu quero ter uma experiência quase morte. Eu até falei isso pra minha esposa outro dia. Eu falei, eu quero ter uma experiência quase morte. Ela falou, credo. Eu falei, não, é melhor do que ter uma experiência de morte. Quase. Então eu quero voltar. Eu quero voltar. Eu tenho todo ano experiência de quase férias. É uma semana incrível. Você entra num túnel. Quase férias é boa. Você entra num túnel, quando você vê, você tá num lugar diferente, gostoso e voltou. Você vê aquela luz. Mas exatamente, é o sol, volta a reunião. Engraçado que tem aquele filme, né, Flatliner, né, que até regravaram, ficou ruim a regravação, lembra? Que é com a Julia Roberts e o Kevin Bacon, antigão, Sei. que eles provocam, os médicos provocam a quase morte. Sim, a quase morte. Nossa, é lindo Eu filme. lembro desse filme. Esse filme é muito bom, antigão, Kiefer Sutherland também. Mas enfim, eu acho que Sete Além é um estado vibratório, um vibracional, vamos dizer assim, que você pode acessar como qualquer outra criação. Qualquer coisa mental do ser humano é um estado vibracional. Depende de você, do seu
bem-estar, do seu espírito, do que você está pensando, de como você está se sentindo. Eu não acho que seja possível a pessoa facilmente trocar de universo, mas eu acredito que a troca de universo, ela é... Não, deixa eu até corrigir. Eu não acho que seja possível a pessoa trocar de universo para algo tão díspare assim. Nós estamos num mundo aqui, ponto, agora nós estamos num mundo onde o sol é verde e o céu é roxo. Mas eu acredito que a gente troca de universo a todo momento, a todo segundo. Mas você tá falando de uma coisa de percepção. De possibilidades, talvez. Não, É mas- a consciência. Eu Mas acho que é como consciência. percebe um mesmo mundo, eu quero entender direito o que você Não, pensa. eu acho que é troca. Por exemplo, o Luciano que entrou aqui para fazer. Calma, então eu como receptor do universo, eu percebo um universo diferente do que está aqui, ou a minha percepção sobre um único universo é diferente? É isso que eu Não, quero eu acho entender. que você vai mesmo. Vou pra outro Você lugar. troca de lugar com você mesmo a todo momento. Tá, porque entendi. eu acho assim, ó, o universo tem uma vibração e o indivíduo tem uma vibração. Você mudou a vibração, o pensamento, você foi para outro universo. E fica o tempo todo assim. Então, o Luciano que tá aqui falando com vocês não é o mesmo que entrou. E vocês também Tipo não assim, são a todo tempo. Quando você é um bundão na vida, você tá se conectando com o universo do Bruno Bundão, Isso, eu, e tô isso. vivendo aquele a Bruno longo Bundão. prazo, sim. Tá, mas aí você tá falando de percepção. Não, eu tô falando de, por exemplo, de estereótipos. Não é estereótipo, como é que chama? Estereótipos da psicologia. Arquétipos. Que você se conecta. Então, assim. Porque é um pouco a origem, acredito a origem do nisso. pensamento. Mas me parece que o que ele tá falando é Se mais- eu imagino um castelo, eu tô imaginando um castelo, talvez esse castelo exista de maneira visual, de maneira em algum lugar, e a imaginação é um acesso a esse Certo. lugar. Então, o Sete Além seria um lugar vibratório, onde você acessa quando você pensa nele. Não, exato, é isso, mas o que eu acho só é que Sete Além é muito distante. Então, assim, o universo que o Luciano entrou aqui e não pediu um copo d'água e o universo que eu pedi são próximos. Sim. Então, o acontecimento futuro nesse universo que eu pedi e o que eu não pedi vão ser muito parecidos por um bom tempo. Certo. A diferença é que eu vou beber água efeito em casa e borboleta. outro não. Perfeito. Então, calma, a Só gente tá que falando de uma Sete coisa Além bem- é distante. Tá. Sete Além é tão díspare que a pessoa teria que dar um salto. Um salto que nem aquele que o elétron dá de um spin pro outro, muito Certo. grande e sem passar pelo meio. Eu acredito que a troca de universos para pequenas coisas é como aquele conto do Jorge Luiz Borges, O Jardim das Veredas que se Bifurcam, que a cada momento que o cara tinha que fazer uma decisão, ele fazia as duas. Então Certo. o universo ia se bifurcando a todo momento é para ele. Eu acredito nisso. Entendi. É porque quando a gente fala desses conceitos que misturam, né, um pouco a espiritualidade com uma forma de entender o universo físico, sempre tem muitos jeitos, né? Eu acho que a pessoa traz muita bagagem. A gente usa palavras como, por exemplo, vibracional. É uma coisa que, cara, cada um vai poder interpretar de uma forma. Então, por Perfeito. exemplo, se a pessoa vem por uma escola mais, por exemplo, ou do espiritismo, ou se a pessoa vem mais influenciada por uma coisa um pouco mais oriental, cada um vai tocar nesse negócio de uma forma, né? Perfeito. E o meu interesse é sempre entender de forma mais concreta possível como é que você imagina que isso se configura na realidade, né? E quando você fala, quando isso que o Bruno tá falando, né? De, por exemplo, se você tem um certo... Não vou usar mindset aqui, porque parece uma coisa mala da nossa área aqui, de, sei lá, de comunicações, tal. Faria Limer. É meio Faria Limer total. Mas assim, quando você tem uma certa cabeça, você se limita a muitas experiências e acaba recebendo sinais trocados da realidade, né? Pelo menos eu já tô falando do que eu acredito. Então, o Bruno Bundão, ele tá de frente de uma oportunidade, ele não vê. A pessoa tá elogiando, na verdade, ele tá entendendo como uma ofensa, né? Uma oportunidade vira, sei lá, uma coisa estressante. Então, tem toda essa dimensão que é mais, digamos assim, pé no chão. Sim. O que eu entendo que você tá falando é que... E aí o que eu queria entender, Sete Além seria uma timeline diferente que você acessa e depois volta? Ou esse mundo existe mesmo e ele tá correndo paralelamente a nós? Eu não sei se fez sentido o que eu tô mas falando. eu não vejo diferença. Timeline e o mundo. Eu não vejo diferença. Eu gosto muito de viagem no tempo. É um assunto que eu amo de paixão. E eu faço meio que um recorte nas formas como ela aparece na cultura pop, né? Sim. E pra conseguir explicar para as pessoas viagem no tempo, tem duas principais que são as que eu consigo, assim, meio que dedilhar, assim, né? A primeira só existe uma realidade. E tudo que você acha que altera quando você faz a viagem no tempo, na verdade, já aconteceu na primeira viagem. Vou citar um exemplo aqui, sei lá, no Harry Potter 3, não sei se você chegou a assistir esse filme. Sim. Então, eles voltam, eles mudam coisas... Mas eles já tinham mudado. Eles já tinham mudado, então só existe uma versão. Tudo que já pode ter sido mudado já foi. Sim. Beleza, essa é uma.
A outra é, não, todas as vezes que você faz uma intervenção no tempo, você está criando uma realidade paralela, que aí em algumas versões ela pode continuar ou ela pode ter fim. Então, na verdade, quando você volta pro passado, você cria timelines novas. Isso. E que correm paralelo. Quando você viaja pro futuro, você, na verdade, aí depende da versão. Ou você interrompeu a sua. Interrompeu, você não vai encontrar você no futuro. Porque os seus parentes vão falar assim, você foi embora, você o viajou no paradoxo tempo do e nunca vovô, voltou. Perfeito. Né? É isso que Perfeito, eu penso, exatamente. né? Que você viajou da sua própria timeline Pro futuro e chegou da na sua própria timeline. É. Que é o De Volta pro Futuro. De Volta pro Futuro é exatamente isso. Só uma questão. Então, Não. em Sete Além não tem gente morta? Então, aí é com ele, né? Eu não tenho a mínima ideia. Eu tava mais querendo entender qual é que é aonde está Sete Além. Sete Além, então, Abre o Google Maps. é do multiverso? Sete Além seria uma leitura nossa de, tipo, acessar uma das infinitas possibilidades de realidades paralelas que existem Faz parte do universo num multiverso. expandido da Marvel, chama Seven Beyond. Eu fiz até uma enquete recente. Sete Além é científico, que até o vibracional que você falou, dando exemplo do espírita, se tivesse um físico aqui, a vibração pra ele ia falar quantos hertz. Ele ia querer saber. Eu já vou né? meio por aí. Assim. Então. Mas eu entendo, mas eu convivo muito tempo com o Bruno. Mas até o E ele é espiritismo super vai pra esse lado. Ele é super vibracional, o Bruno também. Eu vibro muito, em altas, abaixas também, Então, Mas quando eu não tomo remédio. eu perguntei, Sete Além é científico, é uma explicação assim, vamos dizer, um mundo paralelo físico, ou é uma realidade espiritual onde tem mortos e tem demônios e criaturas? Eu perguntei. E Pra quem você perguntou? eu perguntei Pro pra público. comunidade ali e tal. Não sei se era pra um guia, né? Não, eu perguntei no YouTube, a gente tem eu tenho 35 mil inscritos. Eu perguntei no Face, eu tenho 105 mil. Que demais. Nos dois deu a mesma resposta. As pessoas preferem que seja mais espiritual. Elas preferem que seja um mundo que tem espíritos. É meio Silent Hill, eu né? acabo falando, eu não sei, eu acho que não existe diferença. Eu acho que os espíritos estão num mundo de outra vibração. Acho que é isso que o espírito acredita. A vibração, mundos diferentes, de diversas vibrações diferentes. Mais baixa, mais alta. Na questão desse intermundo, né? Tem até uma coisa que ficou famosa na internet que a Márcia Sensitiva falou há pouco tempo, que 2/3 dos espíritos que morrem ficam na Terra. E aí começaram um monte de canais espíritas a discutir sobre isso, né? E aí o que me dava... gente, até espírito vaza, não tem nem tem como... espírito pra caramba aqui. Não, aqui deve ter uns 5 mil. Não, mas às vezes... Não, 5 milhões, mas às vezes passam uma galera e leva eles. Mas o que acontece? Que você tem a... Polícia. Polícia espiritual. Que você tem... Tanto que eles são uns índios grandões que tem um aparelho tecnológico que amarra o espírito. Por isso que no centro espírita fala, tô amarrado, porque é um negócio que amarra. Ah, bacana, pô. Isso é Você- legal. Ok? Calma, vamos continuar. Muito bacana. Eu não tô conseguindo convencer ele de Sete Além, você falou um negócio Não, muito... mas é por isso que ele tá acostumado. Mas essa é a nossa vida, fica tranquilo, que a dinâmica aqui Isso já que é é bom. essa há muitos anos. Isso que é Então, Calma. Aí o cara morre, né? E aí ele pode não ir pra luz, não ir pro negócio. eu quero e só ele falar uma fica- coisa rápida. O Bruno é o mais pé no chão dos amigos malucos dele. Então, junto mais com maluco o Bruno, dos pés no o chão. Bruno é o mais sóbrio. Ele me dá uma versão já filtrada de toda um clã aí de pessoas diferenciadas. Ele é o porta-voz, aquele que mastiga pra poder Ele é a trazer pro ponte entre mundo os dois real. mundos, Aham. isso. Pronto. É o Sete Além. Desculpa te interromper, mas eu queria só falar eu isso. abro a porta do Sete Além. Então, porque o que dá medo é que nesse mundo de Sete Além tem espíritos que estão perdidos em um lugar que não tem muito controle, né? Porque assim, você pode ir lá pra luz, pro mundo espiritual, mas esse lugar aqui que os espíritos ficam, são obsessores, você pode pensar assim, eu vou lá pra luz, renascer aqui, tipo, igual, sei lá, vamos dizer que você foi uma pessoa muito má. Então, segundo a doutrina espírita, você vai ter que renascer e pagar os seus pecados. O cara fala, não, eu vou ficar indo pra balada sem pagar. Porque você consegue ir pra balada, você não paga de ir pra balada. Você absorve substância, tipo Exatamente, bebida, droga. tudo da galera, eu não vou falar uma Certo. energia, porque o Rolando não gosta mais dessa história, então eu tô aprendendo a conversar com os ateus. Não é uma questão de energia, entendeu? É uma questão... Tá bom. Então isso me dá muito medo de Sete Além, cara. De ser esse lugar dos espíritos maus. Você sabe por que eu fiquei insistindo nisso? Porque quando eu ouvi a primeira vez, só esse seu primeiro relato do ônibus, Quando eu vi a primeira vez, eu já fui, cara. Você me Eu já conhece. fui, Eu já fui e já voltei, cara. eu fiquei pensando É só me dar o que... endereço, entendeu? Sete Além, tá? No Waze. Tem gente que pôs. Depois, Você não é? encontra no Google Maps vários Sete Além. Eu queria dizer pra todo mundo de casa pra não irem no Sete Além do Waze e do Google Maps. Porque Então a gente não recomenda. pode ser um lugar terrível. né? Não porque tem espíritos, mas porque tem pessoas. Mas, ó, por exemplo, quando a gente fala assim, vamos se encontrar num bar.
Se você pensar, esse bar na realidade mesmo, ele não é o mesmo bar, né? É uma nuvem de elétrons, de que tá passando, né? O bar, na verdade, que tá ali, não é o mesmo bar que tá ali a todo tempo. Ou seja, a gente fala, vamos se encontrar no bar, e o bar é um endereço na mente. Aí a gente pega os carros, vai até o bar, e todo mundo vê o bar ali naquele monte de elétron reunido. Mas a gente vê o bar no monte de elétron reunido não por causa do endereço da mente. Porque eles refletem tudo aquela coisa. Isso, é a mente, olha aquilo como um bar. Sim, mas as propriedades físicas e as propriedades que são inerentes à matéria bar já estão lá, independente da sua percepção. Sim, é que mas, você é uma máquina de perceber limitada. Mas o que forma a matéria é uma nuvem que está em constante mutação. Não é o mesmo elétron quando você encosta. São ondas, né? Na verdade, ondas formam matéria e não exatamente... Perfeito. Né? Os elétrons e aí mais por dentro lá toda a teoria das cordas, os quarks, aquela coisa toda, é tudo, a gente representa como cordas e fala de vibração porque realmente eles vibram e tal. Bom, isso tudo bem. O que eu tô querendo dizer, eu não tô querendo dizer nada, que senão a gente vai ficar um ano e meio falando sobre esse negócio da percepção. Mas o que eu achei interessante que eu queria falar, quando eu ouvi esse relato pela primeira vez, eu fiquei pensando que eu imaginei que iria por um caminho, e que eu queria saber se você já pensou nisso algum dia, totalmente, vou dizer assim, totalmente realista, de que, tipo assim, Sete Além poderia ser... Não precisa nem ser realista, por exemplo, como é Harry Potter. Tipo, aquele universo fantástico, ele existe dentro do mundo real. As pessoas só não sabem. Entendeu? Eles não vão pra uma dimensão paralela. Eles vão pra um castelo que fica no meio da montanha, no meio do mato. O beco diagonal. Ele tá lá, ele tá escondido, mas não é como se as pessoas estivessem acessando... É um universo paralelo porque você precisa ter o conhecimento, as capacidades pra desbloquear ele dentro do nosso mundo. Então, tipo assim, se cair um meteoro lá, no mundo real vai atingir também aquele mundo de fantasia. E Sete Além poderia ser meio isso, né? É um ônibus que tá indo para um lugar... Vou dizer, de São Paulo, que, que algumas pessoas... Não, acho um pouco alto o seu mic, Rolando. Ah, é? É. Tá. Ó, não sei. Alô. O meu tá mais alto, você acha? Bom, enfim. Eu fiquei pensando nisso. Fiquei pensando que tipo assim, não. Então, Sete Além, então, são pessoas que só elas sabem e, tipo, elas estão indo pra um lugar lá onde acontece algo, onde... Acho legal. Sei lá, mas eu fiquei pensando nisso. Há relatos que levam pra esse lado. Como eu não filtro relato, eu só filtro assim, se é muito cópia de filme. Tipo, Pirâmide Red lá, eu falo, não, meu cara tá viajando. Mas eu recebo... Vai virar fanfic, né? Nossa, muito, demais. Tem relatos assim que são muito voltados... Até se falou de livro, né? Tem gente que publicou livro, mas as editoras estão tirando agora de circulação. Porque você é detentor da marca Sete Além, Luciano? Porque, como eu te falei, eu não posso registrar universo paralelo, porque a gente sabe que tem discussão sobre a existência do multiverso. Mas a palavra Sete Além para denominar um tipo de universo paralelo, eu uso desde 94. Não necessariamente para universo paralelo, mas eu uso desde 94. Eu falei, eu sou escritor, roteirista e eu não estava usando. Eu publiquei o conto de Natal lá, não tem nada a ver com Sete Além. Eu publiquei o Página Perdida de Camões, o Diário de um Exorcista, virou filme. Não tinha nada a ver com Sete Além. Aí eu via muita gente falando assim, pô, Luciano, eu vou fazer um livro aí e tal. E aí o meu publisher da época, nem é mais meu publisher, ele falou, você não vai escrever nada? Então, pelo menos, registra para ninguém escrever. Porque você é um lenhador, você tá com um machado que corta a árvore mágica lá, sei lá, um machado mágico. Você não vai usar, você vai deixar para outros lenhadores usarem, sendo que você corta a árvore também, pô. Então, se você não vai cortar, guarda aí. Mas, ao mesmo tempo, ninguém é proibido de falar de Sete Além, ninguém é proibido de fazer nada. Mas é uma visão super gringa. De que, pô, isso é uma franquia, pode ser uma franquia de terror, é um nome, você detém os direitos sobre isso. Pô, brasileiro ainda, a gente deveria fazer alguma coisa acontecer assim, né? Porque, que nem assim, eu tô numa vibe assim, eu vi agora Monteiro Lobato é domínio público. Uhum. Cara, um monte de gente tá perdendo a chance de criar muita coisa legal de Monteiro Lobato. Aí eu já falei, quer saber, eu vou criar aqui um Sítio Macabro, onde tem a Emília Maligna, o Visconde muito legal, do Mal. Muito legal. Meu, a gente não tem uma Emília com a faca, assim, muito que ela mata. Muito legal, claro. Pensa. Aí eu tô pensando nisso, já peguei o argumento, já registrei, porque eu falei, a gente tem que usar as coisas brasileiras, né? E como é que você faz na prática? Como é que você registra um argumento? Eu que tô começando a me envolver com texto agora, tenho essa dúvida. Como é que funciona isso, Luciano? Na Biblioteca Nacional, se bem que agora, por alguns motivos que a gente não vai entrar aqui nessa seara agora, a cultura tá meio difícil. Então, não funciona registrar mais na Biblioteca Nacional como antes. Antes ou você mandava uma carta ou você ia pessoalmente ali mesmo
e voltava com o registro no mesmo dia. Eles te dão um protocolo, aquele protocolo vale como registro. Aí depois eles te mandam uma carta oficial. E o quão específico precisa ser? Um argumento, ele tem que ter toda a história contada, mas de um tamanho pequeno ali, 2 parágrafos que contem toda a história. Já uma sinopse, ela é um pouco maior. Não, você pode registrar, não pode registrar sinopse simplesmente. É argumento ou roteiro inteiro, no caso de audiovisual. No caso de livro, você pode registrar, você só pode registrar o livro inteiro ou o conto inteiro. E não serve mandar um e-mail para você mesmo. Tá bom, que bom. Não serve. Como era uma carta registrada antigamente. Assim, não, né? Isso aí dava certo, até porque tal do juiz abrir na hora e ver. Hoje a internet protege muito. Você tem um negócio que você chama anterioridade. Eu fui registrar 7 Além e tinha um cara que estava registrando para camisetas. A internet, você vacilar, já tem uma loja pipocando. Pipocando, vendendo roteiro de Hollywood. Não, eu vi. Nossa. E aí, eu falei com o cara, mas eu posso vender roteiro de Hollywood. Amigo, tá tudo errado. Não, pior é igual aquele cara. Tá tudo errado. A fadinha do skate, o cara registrou sem ser a menina, a Raíssa. O cara viu ela na Olimpíada e registrou. No mínimo é sacanagem. É maldade, porque ele não anda de skate, ele não tem nenhum interesse, ele só quer ganhar dinheiro em cima do trabalho da menina, então. Sim. E aí, assim, se você tem um roteiro, um argumento, você consegue registrar como argumento. Tem ali até o tiquezinho ali, o cheque. Argumento de audiovisual. Pronto. Isso vai impedir de outro fazer? Não, porque tem aquela velha história de você alterar um pouquinho da história. E agora a palavra já não tem como, né? 7 Além. O nome do negócio. Então, assim, Luciano, se alguém quiser criar história de universo paralelo e chamar de... 8 Além? Não tô sei lá, poderia. 7 chamar Além. de banana, sei lá. Pode criar. Agora, se usar 7 Além, não pode. E se usar a história do ônibus? Aí dá briga judicial. A pessoa pode criar uma chamada banana, mas se usar a história do ônibus, como tem anterioridade, aquilo que eu falei pra vocês, criou tanta anterioridade a história, todo mundo conta. A gente quase foi preso, velho. Ai, por quê? Não, porque olha a zica. Eu quando a gente fez o conto de Halloween, eu não sabia da existência do Luciano, porque quando você pesquisa 7 Além no Google, eu não sei se é uma tática importante pra não descobrir que o Luciano que criou, porque fica mais creepy, né? Mais lenda urbana, mas você não acha o Luciano. 7 Além, porque você tem um site de 7 Além. Todos os registros de URL, de INPI o INPI serve para marca apenas. Agora, a Biblioteca Nacional serve para intelectual, para audiovisual, livros, produtos em geral. Tudo isso eu já registrei. Porém, eu não estava aparecendo no Google e depois do nosso episódio lá eu falei, deixa eu fazer um jeito de eu aparecer. Agora eu apareço. Agora está aparecendo. Mas é muito comum no TikTok as pessoas gravarem vídeo e falam meu nome. Eu fiz até uma montagem, até cheguei a te mandar, com todo mundo falando meu nome. Então eles falam 7 Além, Luciano Milici, 7 Além, Luciano Milici, pra ter uma anterioridade nesse assunto aí. E se alguém faz um canal de YouTube, vou dar um exemplo hipotético, sobre 7 Além e começa a ganhar um dinheiro em cima disso? Não tem como controlar. É a mesma coisa que, por exemplo... Mas a marca sendo sua, você pode juridicamente acionar? Acho que daria uma briga, mas assim... Uma briga sem fim, né? Não é briga sem... porque você cria até eu tenho amigos que a Ana e o Matheus do Assombrados, o pessoal do Você Sabia, eles fazem muito vídeo sobre 7 Além, Você Sabia muito faz bacana. bastante vídeo. E eu gosto, pra mim é bom. Matheus teve a semana do 7 Além, se eu não me engano. Eu sempre acompanho. Nossa, e assim, a Ana e o Matheus, eles fazem um trabalho muito bom. A Ana ontem mesmo pôs um relato de 7 Além muito bacana. Eu tenho, assim, mais de 1000 relatos comigo. Mas eu tenho certeza que o Assombrados recebe muito mais. Porque eles são maiores. Só que ela também conta história de lobisomem, de bruxa. Eles têm todo um universo de terror muito maior. Eu só falo de 7 Além. Só falo. Não, minto. Eu tenho lá Detetive Astral, que é um cara que investiga o universo astral. Ele desdobra, ele sai do corpo e resolve seu problema. Você fala, tô com um problema tal de alcoolismo. Ele descobre que você tá com um obsessor em cima de você. Minha esposa tá me traindo, você paga o cara segue a esposa em espírito. Ele é detetive astral. Essa que é a pegada dele. É uma playlist separada. Tem a playlist do livro, que ela começou e acabou, ela teve começo e fim, que é uma história verídica de um cara que ele é professor. Olha só que absurdo isso aí. Ele começou a ver, tipo, as meninas desapareciam. Desapareceu uma menina na escola que ele dava aula em Osasco. Ele foi expulso da escola porque ele era muito pegador, foi para outra escola e desapareceu outra menina da outra escola e as duas tinham uma coisa em comum. Ambas estavam lendo o mesmo livro no momento do desaparecimento. Tanto que eu até brinco e falo que é o livro que roubava meninas, né? Não é menina que roubava livros, é o livro que roubava meninas.
A partir daí eu tenho todos os relatos do cara do começo ao fim dele investigando isso, de que livro é esse que a menina estava lendo? Por que elas desaparecem? Será que mais gente desapareceu lendo o mesmo livro? Ele descobre que é um livro que não tem editora, que é um livro escrito meio à máquina, assim, e as meninas elas começam a ler e elas vão ficando apaixonadas e mergulham naquilo até que elas somem, elas vão embora para um lugar físico, elas vão para um lugar que existe. E é muito bacana. É história real? Não, o cara... É real, né? Não. Eu já não sei mais, né? Eu até falei, ela é uma... Eu recebi essa história, mas ela é total ficcional, extremamente... Ela é extremamente feita para tela, assim. Acontecem coisas ali que não dá para ser real. Ou dá para ser, né? Porque tudo é possível, mas teria que ter muitas provas. Eu só contei. Mas são playlists que tem no meu canal que não são de 7 além. Mas fora isso, tudo é 7 além, 7 além, 7 além, 7 além. O tempo todo. Caramba. E você sabe o que eu ia te perguntar? Você acompanha, gosta e coleciona, assim, referências de cinema que são baseados em fatos reais? Você acha que essa coisa do fato real, de ter uma conexão com a realidade, é uma coisa que instiga mais e você pessoalmente gosta? Na época da Bruxa de Blair, eu preguei uma peça no meu irmão, assim, que foi histórica. Meu irmão é grato a isso até hoje. A gente frequentava fórum do Yahoo, coisa muito velha. Desculpa, gente. Bem, desculpa. Fica tranquilo. E aí saiu a Bruxa de Blair, eu falei, eu vou fazer uma Bruxa de Blair brasileira. Naquela época eu já tinha essa ideia maligna. Eu criei um e-mail falso, o nome Antônio, não sei o que, e contei a história de um homem que estava preso e ele achou um pergaminho e fez um ritual e foi solto. Só que a partir daí ele começou a ter visões. E eu contei aquilo ali no fórum como se eu fosse uma terceira pessoa e meu irmão, dali semanas, veio me mostrar. Cara, olha que sensacional isso. Eu falei, pegadinha, e morreu aí a história. Mas graças a isso, meu irmão criou um site de terror que existe até hoje, que é o Boca do Inferno. Por causa disso, dele ver que, dava pra fazer um site, só que o Boca do Inferno fala só de filmes de terror. Vocês são uma família, assim? Vocês são em 7? Ou tem mais alguém além? Na minha casa, atualmente, somos em 6. Então alguém vai poder falar. O 7 é alguém 6. Do além. Éramos 6. Então vocês são em 7 não sabe. Mas na minha família lá não era em Aquelas 5. cartomantes teve aborto. É a primeira pergunta, né? E assim, é engraçado porque por conta disso a gente tem toda essa... Gostamos de terror. E aí você perguntou se a gente gosta de baseados em filmes em história verídica. Baseado no... não. Se a gente gosta de baseado em história verídica. É porque tem muito isso. Tem gente que viaja muito nas histórias. Não é o meu caso. As histórias que eu vejo são todas reais. Sim, com o pé na realidade. Sempre coisas muito concretas e... O Diário de um Exorcista, que é um livro que a gente escreveu e depois virou filme, ele é baseado em histórias reais. Mas assim, histórias reais de padres exorcistas. Então, exorcizei, papapá, eu passei por isso. Então não é nada... a gente teve que pegar 3 padres que existem e transformar em um que é o protagonista da história. E é cada vez mais difícil, né, conseguir padres com experiências de exorcismo, né? Não sei se o exorcismo virou um show das igrejas neopentecostais, né? Mas é outra coisa, né? O católico agora voltou a fazer exorcismo. Voltou a fazer? Por que voltou? Porque tá perdendo fiel. E é um show que dá pra até cobrar ingresso, né? Você mora numa cidade do interior, assim, muito pequena, vamos supor. E aí o seu filho tá com dor de barriga todo dia, então ele tá gostando de heavy metal. Aí você fala, tá possuído. Você vai lá no padre. Ô padre, dá pra exorcizar meu filho? O padre resolver fala, ali o negócio? Eu tenho que pedir pro bispo, e o bispo vai falar com a cúria, e a cúria vai falar com o Vaticano, que vai autorizar. Aí quando eu receber isso, daqui a 9 meses, eu vou lá e faço 18 sessões de exorcismo pra tirar o demônio, que eu acho que seu filho tá só rebelde de adolescente. Ela vai numa igreja pentecostal, neopentecostal, o pastor fala, hoje mesmo exorciza teu filho. Põe ele ainda, vai ganhar um chaveiro. Lógico. Não, mas qual que tem o melhor apelo, igual né? Fisioterapia, mandou fazer 19 sessões, você faz 2 e não volta. Depende, né? Se você ainda tá com dor nas costas, é porque você é desse grupo, né? Dos que não voltam. O apelo do imediatismo, até a gente tem isso no espiritismo também, assim, você vai doutrinar um espírito, demora 8 sessões de desobsessão pra você convencer aquele irmão que ele precisa parar de pesar na vida do outro. E no espiritismo mesmo existe uma técnica chamada apometria, que é meio que, vem aqui, meu amigo, nós vamos arrancar o espírito de você e levar ele para uma prisão, no astral. E o espiritismo kardecista acredita que tem que ter reconciliação. Quem acredita nessa outra técnica fala assim, não precisa reconciliar agora. Vive sua vida com ele preso, daqui a 10 vidas vocês entrem em acordo, mas a treta vai ser grande. Então assim,
Por isso que o exorcismo católico tinha saído de moda. Agora, os padres que a gente entrevistou pro livro, eles falaram assim, olha, quer saber? A Dona Maria vem e me pede para exorcizar, eu exorcizo. Para não perder a fiel, vale, eu vou lá e benzo o menino e tal, e não sai sopa de ervilha da boca dele, nada, o menino só fala assim, posso ir embora, tal, para eu mexer no meu celular? Pode. Vai lá e benze e tal, acabou. Então, é as benzedeiras, né? Mas essas histórias sinistras tem menos, porque eu conheci muito sobre hipnose nos últimos anos, né? Estudei bastante, assim, e eu vi que é totalmente possível você fazer isso com a hipnose. É uma técnica de hipnose, você faz a pessoa como se fosse tirar um espírito mesmo. Aquela raiva dela, eu não sei, ela começa a se manifestar como se fosse mesmo uma pessoa, através de um arquétipo, de uma parada muito louca. E aí sai, a pessoa se sente melhor, tem uma parada que acontece ali. Eu não sei se... É catarse. O psicólogo fala até que você vê isso muito em reunião de coach, quando é grande, assim. Já participei, O cara taca a música alta e começa a gritar. Quando você sai dali, você sai, vou vencer na vida amanhã. Amanhã eu virei o... Steve Jobs virei brasileiro. Steve Jobs. Você sai leve. Nossa. Então é a catarse mesmo. E a pessoa se joga no chão. Isso é técnica, né? Quando eu estava na faculdade e eu queria aprender a escrever texto persuasivo, a professora deu 15 aulas e eu não aprendi. Aí eu falei, quer saber? Eu vou aqui numa igreja X, não vou falar o nome. Eu saí de lá, fui até com um amigo meu. O meu amigo quase se converteu. Porque quando você aponta numa multidão, você não está apontando indivíduos, está apontando uma multidão. Então qualquer um, o dedo serve para qualquer um. E você fala, você quer entrar na faculdade, você quer arrumar uma namorada, você quer um carro, eu estou ouvindo aqui que você quer não sei o quê. Todo mundo tem problema. Todo mundo fala, nossa, ela falou de mim. Aí eu lembro do discurso direitinho. O discurso era assim. John Lennon disse que o sonho não acabou. Buda disse o caminho do meio é o melhor caminho. Porém, o John Lennon morreu. E o Buda morreu. Mas o Lázaro, quando ele morreu, havia um homem naquela época que ele trazia as pessoas dos mortos. Aí já começa a esquentar o ambiente. Você fala, meu amigo, eu vou me converter. Começa e aí vai aumentando o som da voz, e falando, e aquele homem trouxe Lázaro de volta, gritando, e já você vê nego jogando cigarro no palco, falando, larguei de fumar hoje, e não sei o que. A catarse é bom em alguns pontos, é ruim em outros pontos. Porque eles falam que a catarse, ela pode não durar muito tempo o resultado, né? E que nem entrar na academia e sair. Você né? sente uma sensação tão boa e sai tão grato, que se pedirem pra você dar seu carro, você dá. Perfeito. Porque você sai extremamente grato. Então acho que dessa técnica da catarse, dessa iluminação pela catarse, no final alguém pode facilmente pegar e falar, passa o cartão de crédito aqui. Perfeito. Porque eu já participei de cultos também, de assim, seitas, coisas menores. E aí o estudo que eu fiz de hipnose é muito interessante, porque há muitos anos, né, alguns cultos repetem técnicas para deixar as pessoas em transes coletivos, que vai desde do representante, ele ter uma relação hierárquica onde ele onde ele tem um poder sobre você, onde ele veste uma roupa específica, a música, o cheiro, o olhar para cima, você tá cansado, tem toda uma técnica milenar que pode fazer até você ver coisa. Porque na hipnose acontece isso, agora nosso amigo aconteceu isso, você vai acordar e ver o Steve Jobs, ele acordou e viu o Steve Jobs. Então existe relato assim de, eu vi um anjo, a pessoa viu um anjo mesmo, e aí 5 pessoas veem um anjo. É super possível através da hipnose isso acontecer. E tem até a ver com a questão do universo paralelo, até você parar para pensar na catarse e no SAR, né, naquele filtro que nós temos, sistema reticular, que todo mundo tem. Você citou isso agora há pouco. Você falou da questão de você pensar num assunto que não é vibracional, não é vibração. É aquela história, se sua esposa engravida, você passa a ver grávida em todo canto. Então você foi pro universo paralelo das grávidas, mas não é? É que você ajustou seu filtro pra gravidez. Óbvio. Que nem aquela história, vou comprar um carro. Que carro? Quando você decide o carro que é, todo mundo tem esse carro. Pô, mas todo mundo tem. Você vê na rua, em São Caetano, ninguém tinha esse carro que eu quero. Agora todo mundo aqui tem. Você pegou um Uber pra vir hoje pra cá, o cara tava te falando conta essa história de Sete Além do Uber de hoje. Sério, eu nunca tinha ouvido falar nada parecido. Bom, eu peguei o motorista Anderson. Ele falou que vai ouvir depois quando isso aqui for ao ar. E ele falou que ele, numa noite, estava dirigindo. Não sei porquê, ele falou, começou o assunto que ele vê espírito em todo canto. Ele falou, eu vejo em todo canto. Eu juro pra você. Tinha que ser o Luciano, né? Ele falou, na esquina eu vi, não sei o que, eu vi, em todo canto ele vê. Eu só pego o táxi que vê ET. Aí eu dei corda, né? Eu dei corda. Eu falei assim, eu gosto de ouvir as pessoas. Eu falei,
Por quê? O que aconteceu? Tal. Ele, não, eu tenho medo de filme de terror, eu não assisto filme de terror, eu não gosto de nada de terror por causa disso, de eu ver coisas. E eu comecei a ver, porque uma noite eu estava dirigindo, voltando para casa, não tinha passageiro mais, e eu parei, não lembro o motivo que ele parou, gente. Mas ele parou o Uber e desceu. Quando ele desceu no meio da rua, ele viu um cachorro vindo na direção dele. E o cachorro veio e ele disse que ele não conseguiu fugir. Ele olhou e ficou estático, preso, com o pé colado no chão. E o cachorro saltou e entrou no peito dele. Entrou mesmo, atravessou e não saiu para trás. Entrou. E ele falou, e um sujeito simples, ele falou bem assim, contando de uma maneira bem verídica. E ele falou que a partir daí ele vê em todo canto. E ele fala assim, que engraçado... que vê espírito depois dessa experiência, E tá? ele falou uma coisa engraçada, que até tem a ver com o Detetive Astral lá, a playlist do canal. Ele falou assim, às vezes eu tô andando no centro da cidade e eu vejo duas pessoas conversando, um mendigo e uma outra pessoa, um morador de rua e outra pessoa. E o morador de rua tá vendo essa pessoa e eu também tô, mas ninguém mais tá vendo, que é um espírito. E os moradores de rua veem, igual eu vejo, e não sei o que, né. E aí eu falei assim, pra ele, eu contei pra ele a história de Sete Além. E eu falei pra ele, ó, a minha história, ela não acontece nada de especial. Eu entrei num ônibus e desci. Aí ele, não, mas a sua história é muito verdadeira também e tal. Eu falei, pô, mas a sua entrou um cachorro em você. A sua é muito legal. A sua é muito mais... A sua é mais difícil de acreditar. Eu falei, por conta desse fenômeno. A minha não teve nenhum fenômeno. Eu entrei no ônibus e desci. Inclusive, vale aqui falar. Eu recebo vários relatos e eu respeito todos, mas eu só acredito no meu relato. Se alguém falar assim, não, Luciano, mas teve o relato de Sete Além onde viram um bebê. Tem a Alma, né? Não já ouviu falar da Alma, a menina de Sete Além? A menina de Sete Além, sim. Existe um ritual, Rolandinho. Um ritual. E vazou esse ritual lá na internet. Você Sabia foi o primeiro que contou esse ritual. E eu contei pra eles. Vazou, né? Falei, vazou. Eu que contei pra eles esse ritual da Alma, a menina de Sete Além. Que se você colocar em qualquer rede social, hashtag Alma Sete Além, 3 vezes e contar um pecado seu, você vai começar a desenvolver poderes psíquicos, tipo leitura de mente, telecinésia, por alguns dias. E depois um ente de Sete Além vai te possuir. E você nunca mais será você mesmo, você será uma pessoa substituída. Então, eu vou estar te vendo aqui, mas você, na verdade, vai ser deu vazão para um cara de Sete Além. Entrante. Um entrante. E aí, eu sou bem entrante, um amigo meu conta até uma história, eu não estou autorizado a contar, mas é uma história bem cabeluda também. Mas assim, esse ritual fez com que você entrar no Twitter e escrever Alma Sete Além, você vê o pecado de toda a molecada. Pais, vocês querem saber o que seus filhos aprontaram? Nossa, Entre que lá e maravilhoso. procurem. Hashtag Alma Sete Além, você vai ver pecado dos seus filhos. E tem em todo lugar, tem no Twitter, tem no TikTok, tem no Face, todo lugar. Face menos porque os pais usam também, né? Então as crianças não falam tanto, né? Então, é interessante, quer dizer, um ritual. Mas, Luciano, você acredita na alma? Não sei, eu recebo vários relatos sobre a alma. Eu acredito no meu relato. No resto, eu respeito, acolho e conto. Mas não é a minha crença, porque eu não estive lá, não posso pôr minha mão no fogo, entendeu? Bem cético, uma posição bem... Eu poderia ser... Me cobram o contrário. Falam assim, não, estimula, fala que existe, fala que é verdade, vamos fazer um oba-oba. Não consigo, já poderia tentar, mas não é da minha... natureza. Você sabe o que eu acho que a gente... Eu vou pegar só um café. Tá? Manda ver. E depois eu quero saber, Luciano, pra mim também. Pra onde vai Sete Além? Se não for incômodo, eu queria um Vou café. pegar, lógico, claro. Aguenta aí. E eu queria que você me contasse, então, antes de eu fazer a pergunta, só queria falar daquilo que você estava falando, que é um negócio que eu e o Bruno, a gente tem uma brincadeira, na verdade, num círculo de amigos nossos, como eu te falei, através do Bruno eu conheci um monte de gente que, enfim, que tem... que tem crenças diversas, né? E eu adoro esse assunto, porque quando eu era mais novo, eu era de família evangélica, né? Eu fui ministro da catequese na minha cidade, tal, e com 14, 15 anos comecei a ler umas coisas mais céticas, tal, e abriu minha cabeça pra caramba. Foi até uma coisa bem marcante na minha adolescência, assim, que minha mãe era muito religiosa, tal. Então foi E eu sou de uma cidade pequena, 30 mil habitantes, um abraço pra Socorro. Então foi é algo da minha personalidade isso, assim. Até me reconciliei recentemente, assim, com uma coisa um pouco mais religiosa. Hoje em dia eu já vejo com outro... Eu era muito radical, assim. Hoje em dia entendo o valor e principalmente a cristã, que é que eu tive mais contato, né? Mas eu tava falando que eu sempre uso a gente tem uma brincadeira do isso prova. Isso prova. Por quê? Porque como eu tô treinado por vários autores a refutar certas coisas, o Bruno menos, mas amigos muito malucos do Bruno sempre vêm, não, porque não sei aquelas coisas...
eu tava lá, eu pensei, na hora que eu olhei era a mesma coisa. Ah, isso prova. Tem essa brincadeira do isso prova. E é o exemplo que eu sempre dou assim, né? Você tá lá, você acabou de terminar seu relacionamento, e aí a música do relacionamento era aquela música que um dia tocou, e você entra no táxi, você entra no restaurante e tá tocando a música. Você fala, meu, o mundo é sobre mim, eu que moldo o mundo. Porque conforme eu sinto as coisas, o mundo vai se... Meu Deus, ele responde as minhas... Não, cara. É só a sua percepção. Quantas vezes você entrou no bar e tava tocando essa música e você não deu a mínima porque você não tava terminando o seu relacionamento? Né? Então, enfim, esse é um caminho, né? Que eu acho interessante de propor pra quem tá ouvindo. Total. E pense desse jeito. Desculpa, não, vai lá, você não terminou. Não, vai lá, vai lá. Não, eu terminei, eu ia, na verdade, fazer outra pergunta. É que eu ia falar que eu fiz parte de uma associação que atende pessoas. Eu fiz como voluntário no CVV. Você deve ter ouvido falar que eles atendem pessoas que estão com problema emocional, suicidas. Então eu doei 4 horas do meu tempo semanal, ficava lá atendendo. É muito bom, recomendo para todo mundo que puder ajudar o CVV. E lá eles falam uma coisa muito bacana no treinamento, que assim, a dor de dente nossa é maior que qualquer coisa no mundo. Se você vier falando assim, Luciano, vai explodir a bomba nuclear, eu tô com dor de dente, a minha dor é mais importante que... É que nem você falou, o foco da pessoa quando ela terminou o relacionamento dela é tão ela mesma, ela ouviu a música. E engraçado você falar isso, porque aquele conto de Natal que eu falei que eu tenho no livro, ele fez sucesso exatamente porque eu mexi com esse paradigma das coincidências. Como a coincidência é forte, né? Isso. O conto chama Acaso, Natal e Dados no Retrovisor. E aí eu faço um envolvimento de coincidências na vida do protagonista. Valeu, é um conto curtinho. Quero ler isso aí. Todo mundo que lê fala assim, cara, é a minha vida. Todo mundo gosta, mas as mulheres gostam mais. Então assim, se der pra sua mulher ler, ela vai falar, nossa, que conto legal. Agora, os homens gostam também, mas as mulheres parece que elas se derretem mais por essa questão das coincidências, do acaso e como a pessoa fala, pô, o universo. Só que eu fiz o contrário. Todos os envolvidos na história, eles têm uma história normal no Acaso, Natal e Dados no Retrovisor. Só que nós que estamos lendo sabemos das coincidências. Entendi, eles não sabem. Eles não sabem. É o contrário do Quem Quer Ser um Milionário, é o contrário de um monte de outros. Que ele usa as coincidências. Não, lá não tem. Lá as coincidências acontecem e a pessoa não sabe. É muito bacana. Assim, eu gosto porque eu escrevi mesmo. Não, eu quero ler, pô, fiquei curioso. Vou te mandar. O que eu queria mesmo era que você, então, pro nosso público que tá interessado em Sete Além, e eu tô interessado, porque eu tô conhecendo mais agora, explicar, então, qual é que é a versão que hoje existe do que é o Sete Além. Porque a gente conversou bastante da parte do tipo assim, como acessa. Mas o que é hoje em dia, dentro do seu universo ficcional, o que é? O que é lá? As pessoas estão... Existe essa parte já desenvolvida? Sim. Existe uma versão oficial? Nós temos um rapaz no grupo de Face, o Márcio, que ele é uma mente assim, ele consegue catalogar tudo que se falou. Então, eu até fiz um vídeo, top 10 criaturas que já apareceram em relatos. Top 10, tudo baseado no conhecimento que ele me ajuda a filtrar nos relatos que eu recebi e que as pessoas postam no grupo de Face, assim. Um monte de gente posta relato todo dia. Então, assim, é um mundo pior que o nosso. Às vezes muito parecido, então tem cópias da minha casa, ou pode ter ou pode não ter, mas geralmente é um mundo destruído, mundo feio. As pessoas têm aparência ruim, aparência debilitada. Elas não querem pessoas daqui lá. Elas identificam, elas sabem, você não é daqui, você está invadindo. Elas têm meio que rancor e querem estar no nosso mundo, porque o nosso mundo é melhor. Nosso mundo é melhor, então pensa como deve ser. Não, porque lá o sol acho que tá ruim. Lá é uma cópia daqui, não uma aqui de lá. Parece que lá pode ser até meio que futuro, porque as pessoas falam, vocês ainda vão chegar no nosso estágio. Já tem relato assim, vocês ainda vão chegar a ser como a gente é. Vai acontecer com o mundo de vocês o que aconteceu com o nosso. Como se lá fosse a terra que não deu certo. Porém, eu gosto cada vez mais dessa história. Tem uma galera que fala, lá tem um lugar que chama perturbação. Eu já recebi uns 4 relatos de pessoas que falam perturbação. É uma área de Sete Além que é bem infernal no sentido assim, você não consegue ficar lá muito tempo porque sua cabeça dói, não acontece nada de fenomenal, mas é um lugar ruim. E lá tem o perturbador, que é uma entidade que governa essa região, que ela não tem corpo.
e ela entra no corpo de quem ela quiser, ela mata a pessoa e entra. Não lembro como que é que ela mata, acho que ela enforca, sei lá. Ela mata e pega seu corpo. Só que pra ela não te pegar, basta você saber que ela é o perturbador. Então eu falo assim, eu desconfio que é você, eu falo, você é o perturbador, aí ela não consegue mais me pegar, porque eu crio uma defesa contra você. Então existe uma técnica que as pessoas de perturbação usam, que é usar um pedaço de espelho pendurado no pescoço. Porque o perturbador, ele também não pode se ver. Então, a galera que acampa em perturbação, elas ficam usando um colar de caco de espelho. E aí tem aquela história daqueles que não querem usar, daqueles que têm direito de não usar e não sei o que, e acabam dando a zica por causa disso. E então, assim, a gente não sabe, dentro da mitologia, vamos tratar bem como ficção agora, dentro dessa ficção do que seria Sete Além, teoricamente seria isso, um mundo que não deu certo, um mundo ruim, apocalíptico, mas tem criaturas amalgamadas, então a pessoa, tem relato da pessoa falar, eu vi um cachorro, mas ele era meio, tinha um rabo meio estranho, então eles acabam descrevendo seres estranhos. Uhum. O bom de Sete Além, que como eu não defini, eu falei, a palavra é Sete Além, galera, bora, chega relato totalmente, tem parte boa, tem lugar que a pessoa fala, tem um relato tão lindo, que assim, é um relato que a galera me xinga, metade ama, metade odeia, e a metade que odeia, eu sei por que odeia, e eu nem quero falar sobre isso, mas é uma menina que morava no Japão, e ela, olha só que terrível, ela trabalhava numa casa como garota de programa, e ela queria voltar pro Brasil, que a família dela é de Curitiba. E aí ela queria voltar pro Brasil, não é de Curitiba não, é do Paraná, mas eu não lembro de que cidade. E ela queria voltar pro Brasil, mas só que tinham retido os documentos dela para ela trabalhar. Então ela ficava todo dia no quarto dela, e aí a dona lá falava lá, vai pro salão trabalhar. E ela não queria. E um dia ela estava se arrumando para ir pro salão, apareceu uma moça para ela. E ela descreve a moça é linda, uma japonesa linda, não sei o quê. E essa moça fala assim, essa noite você não vai trabalhar. Coloca essa seda no olho, uma seda japonesa linda, amarra, não tira. Aí ela dá a mão para essa menina e elas rodam. E aí a moça contando, ela descreve. A gente girou, eu fiquei tonto e caí. Quando eu caí no chão, eu não estava no meu quarto, eu estava numa serra, num mato, numa grama quentinha, e estava de dia. E eu tirei a venda e fiquei com aquela menina, que eu me apaixonei por ela, beijei, tal. Só que aí ela falou, agora está na hora de você voltar. E nós fizemos o mesmo processo. E voltei para o meu quarto, só que eu tomei a bronca da dona do bordel. Então o tempo passou. O tempo passou realmente. Então ela ficou meio que ausente. A dona falou assim, cadê onde você estava que você não desceu? Nós te procuramos, pensamos que você tinha fugido. Isso acontece umas 4 vezes. E ela fica apaixonada por essa moça que chama Nara, essa japonesa. E ela também é japonesa, na verdade. Mas ela fica... ela é brasileira, mas de ascendência japonesa. E aí, num dado momento, quando ela tá na serra lá com a menina, ela fala assim, eu preciso pegar meus documentos e voltar pro Brasil. Aí a moça fala, onde que tá os documentos? Tá no escritório. O escritório fica em que distância do seu quarto? Fica a tantos metros. Ela, então deve ficar naquela região ali. Vem comigo. Então elas andam na serra, no correspondente ao espaço onde seria. Sim. E fazem o ritual de girar com os olhos vendados e vai parar no escritório. E ela pega os documentos dela e ela consegue fugir. Ela ainda distribui os documentos das outras meninas. Quando ela volta pro Brasil, ela fica toda feliz, mas ela fala, poxa, detalhe, tem uma outra passagem aí. Numa das vezes, ela espia na hora que ela tá girando. E a moça fala, nunca espie quando a gente estiver rodando. Girando, tá. Se a gente girar e você espiar, você vai ver Sete Além. Então não espie, porque é muito perigoso o Sete Além. Aí cai no lance da luz, porque ela espia e ela fala assim, realmente é muito perigoso, porque foi um lugar tão maravilhoso que eu vi, tão lindo, tão especial, que eu não queria ir embora, mas eu fui porque eu amava a Nara. E aí quando ela volta pro Brasil, só para terminar esse relato, ela volta pra família dela, o pai fica super feliz, ela começa a trabalhar e o pai dela fala assim, filha, você não acredita, uma menina foi atropelada por um cavalo faz 8 meses e eu salvei a menina, levei pro hospital e agora eu vou visitar a mãe dela todo final de semana, eu levo lá umas frutas e aí ela vai junto com o pai visitar e a menina que tá em coma há 8 meses é a japonesa. E a menina acorda e quando acorda ela fala, eu sonhei com você o tempo todo. Elas até tentam girar lá, mas não dá certo porque acordada não dá. E a serra é uma serra que tem lá no Paraná. Ela até fala, é a serra do... Esqueci o nome agora, gente. E essa é uma história que te mandaram.
Mandaram. Porque eu achei muito boa a história. É minha essa história. Não, mandaram pra mim, sim. mas tá no meu poder a história. Não, mas, ó, o dono deu pra mim a história. Ela é muito boa, Luciano, e eu fico assim, eu tô muito ansioso pra gente fazer o nosso projeto, porque, pô, galera que não sabe, o projeto de Halloween foi uma parceria que a gente fez junto, né? A gente conheceu o Luciano, toda essa história, esse universo, e é um piloto de um projeto maior que a gente quer fazer, que é Contos de Sete Além, onde, né, o Pipocano vai encenar esses contos. Você me conta essa história, eu já tô imaginando, cara. Alô, eu bati aqui. Opa, É o cara. Alô? Só o seu mesmo. O que aconteceu? Deixa eu ver. Alô? Chega, pai. Realmente é tão bom esses plugs. Alô, voltamos à programação. E eu fico imaginando, cara, nossa, isso é tudo cinematográfico demais. Muito legal. Muito bacana. Não, assim, tem o conto do tambor também, é um... Que também Ô, Luciano, mas além da história do ônibus, você teve alguma outra história sobrenatural nesses últimos anos? Eu passei por outra sobrenatural que não tem nada a ver com Sete Além, que, assim, ela é meio tensa, não sei... Eu tava escrevendo o Diário de Exorcista e eu precisava de um... Eu tava escrevendo normal na minha casa, minha esposa falava, para de escrever aqui no quarto que tenho medo. Mas eu ficava lá escrevendo e tal, toda noite, entrevistando os padres. O padre mais velho falou pra mim assim, você tá muito teórico. Você tá escrevendo um livro de exorcismo e nunca viu um exorcismo. Porque você conversava com os padres pra escrever o livro? Sim. Como que era essa metodologia? Você batia um papo com eles? Eu bati um papo e como eu estudei 12 anos num colégio católico e eu conheço muito da religião católica e de outras religiões também que eu estudei muito, eu tô super familiarizado com o rito romano, que é o livro usado para exorcizar e tal. Então, e o espiritismo me ensinou que é possível o exorcismo como os católicos. É uma abordagem contra o espírito que cada religião tem uma. Eu até fiz uma apresentação PowerPoint que é exorcismos e possessões em tudo quanto é religião. Até o shintoísmo tem. Existe até em povos antigos. Nossa, e cada uma trata de um jeito. Cada uma trata de um jeito. No paganismo. E no catolicismo, teoricamente, eu vou torturar o espírito para ele falar o nome dele. Quando eu tiver poder sobre o nome dele, eu posso expulsá-lo. Essa que é a teoria. Então eu vou passar várias semanas torturando aquele espírito com objetos religiosos. Se o espírito que possui não for católico... Interessante, bem parecido com os modos operantes da Igreja Católica antiga, né? A gente vai torturar até ele falar. Tortura é de Deus também. É de Deus também, é espiritual. Mas o engraçado é que assim, se o espírito não for católico, acho que não vai dar muito certo. Isso me lembra daquele filme de vampiro que o cara mostra uma cruz, comédia dos anos 70, e o vampiro fala, eu sou judeu. Não funciona. Não vai dar certo, tem que mostrar uma estrela de Davi, meu amigo. Então não vai dar certo. Então assim, aí o que acontece? Os padres me contavam do exorcismo, porém eu não tinha contato com nenhum. Entrevistei pessoas que eram ex-possuídas. E entrevistei pessoas que estavam se sentindo em processo de possessão e processo de exorcismo. Mas nada demais. O mais engraçado é que tem um lance aí que até mescla com o que vocês falaram agora há pouco. Vamos supor que você entra numa casa vazia e nessa casa tem uma lareira e tem um quadro torto e tem um violão. E nessa casa mora uma pessoa ali. Você entra nessa casa, você acende a lareira, você arruma o quadro e você ensina a pessoa a tocar violão e depois você vai embora. O quadro vai continuar arrumado, a lareira vai continuar arrumada e a pessoa vai ter aprendido o violão. Você fez a diferença. Então, você é um ser humano onde um espírito maligno entra em você. E esse espírito tem algumas capacidades intelectuais que você não tinha. Como, por exemplo, ele falava idiomas que ele conhece por algum motivo X. Ele podia até algo assim como telepatia, vamos supor, ou telecinese, sei lá, um poder psíquico diferente. E aí quando ele vai embora, por que o dono da casa teria desaprendido a tocar violão? Por que o quadro voltaria a ficar torto? Por que a lareira se apagaria quando o hóspede foi embora? Não, essa analogia eu que criei quando eu entendi o que os padres estavam querendo explicar, quando eles falavam assim, a pessoa, o espírito não está mais nela, mas ela continua com algumas habilidades e características do espírito que deixou nela. Só um parênteses, antes de estudar todas as religiões, eu estudei parapsicologia. Parapsicologia simplesmente não acredita em espírito, ela é uma ciência e tudo é poder da mente. E ela explica
tranquilamente. Por isso que eu sempre falo no canal do Sete Além pro pessoal do Sete Além mesmo. Primeiro, vê se não é farsa, como chama? Quando você é um charlatão. Uhum. Primeiro, vê se não é charlatanismo. Depois, vê se não é impressão da galera. Impressão. Tive a impressão. Tipo, tá voando alguma coisa. Vê se não é impressão, se não foi vento. Terceiro, vê se não é poder mental. Tirou esses 3, aí você começa a falar de espírito. Não fala de espírito para qualquer coisa. Inclusive, eu rejeito relatos que envolvam o espiritismo. De propósito, porque é a minha crença. Então a pessoa fala, não, vamos falar de uma mesa. Não quero. Não vou falar porque é a minha religião. Vai ser feio para mim depois eu ir na casa espírita. Sim. Não vai ser legal. Mas voltando. Por que ele fica, então, com as habilidades do... Por conta disso. Por conta dessa visita do hóspede, que seria o demônio ou o espírito maligno. E usando desse instrumento, ele deixa depois algumas habilidades. Exato. E isso é normal quando você conversou com as pessoas que foram Sim. possuídas? Elas têm algumas coisas diferentes? Sim. A parapsicologia fala que, na verdade, o cérebro já tem isso tudo dentro dela. Por exemplo, línguas estrangeiras a gente já ouve a vida inteira. O subconsciente gravou. Uma vez que eu tô nesse estado de catarse, eu falo e dá a impressão que o demônio que tá falando por mim, mas eu já conhecia o inglês, o francês. Porque pela hipnose você entra num estado de transe, volta uma época da sua infância e você consegue saber exatamente o que estava acontecendo. Assim, você sabe a cor das almofadas, o seu cérebro registrou de alguma forma toda a informação. É o NZT, lembra do filme Limitless lá, o Sem Limites, lá, o NZT? Então, eu queria um daquele, hein? Seria bom demais. Então, com aquilo ali você fala todos os idiomas que você já ouviu. Você assistiu o filme Lucy, em russo? Lucy, nossa. Vira um pendrive no final. Sacanagem. Mas aí o que acontece? Eu conversei com essas pessoas e o padre falou assim pra mim, você tá muito teórico. Aí eu falei assim, tá, eu quero então pegar um pouco mais de prática. Ele, então vamos ver um exorcismo. Aí eu vi e não aconteceu nada demais. O exorcismo foi de um menininho num sítio que eu fui com um amigo meu. Com o cu na mão? Não, eu não tenho medo. Eu perdi o medo. Não, tem que ser em latim. La culo. Não, culo na mão. Na moneta. Eu ia com o cu na mão. Não, assim, eu confesso pra vocês que eu sinto falta de ter medo. Eu tenho medo de um assalto, mas eu não tenho medo. Eu até lembro de eu falar isso uma vez pra uma professora. Eu tenho medo de ter câncer e morrer, né? Eu falei pra uma professora uma vez assim, professora, Tenho medo da inflação. Eu tenho medo de coisa que existe, não que não existe. Ela falou, não, mas tem que ter medo também de... Porque eu tava na escola e ela tava doutrinando a gente. Não, tem que ter medo também de coisas que você não tá vendo. Tá, mas o ladrão, às vezes, você não tá vendo, né? Nem a inflação. Nem o câncer, nem... Mas enfim, aí eu fui nesse... E eu e esse camarada, nós fomos lá. E não aconteceu nada demais no exorcismo. Só aconteceu o seguinte, quando a gente chegou no sítio, o padre recebeu a gente no portão e falou... Desculpa te interromper, que assim, não aconteceu nada demais na visão de você, que é criador de Sete Além, né? Tipo assim, não aconteceu nada demais. O fogo se manifestou. O cara voou, a criança girou. de 5 a 10 metros, um giro o quê? Não foi nada demais. Vômito médio. O vômito médio sem nenhum tipo de comida diferente. Ali tudo dentro do... Num verde padrão. Nada dele, demais que eu já não... Se tivesse frutos do mar, não. Tá. Aí eu tirei a aliança, relógio, o camarada também tirou, ficamos sem nada. Entramos, não sei porquê, mas isso faz parte do ritual, colocamos numa cumbuquinha e eu levei na casa do caseiro que tem logo na entrada e fomos até a casa principal, a família, mãe, pai, filha, adolescente e o menino que estava com o problema da possessão, ele estava num quarto. Era uma família, coincidentemente, de orientais também. Nós fomos lá e o padre falou o seguinte, eu preciso que você, falou para mim, me ajude a fazer o exorcismo, porque você sabe umas paradas ali. E o meu amigo, como ele é católico extremo, amigo não, é conhecido, esse cara não é meu amigo. Ele é católico extremo, ele ficou com medo. Ele estava diante do maior nêmesis, o demônio. E para mim eu estava diante de, no máximo, um espírito incomodando, no máximo. Podia ser impressão, charlatão, tudo aquilo lá podia ser. Então eu não fiquei com medo. Mas também não sou corajosão, não é isso que eu tô dizendo. Eu tomo uns sustos, às vezes meu bebê de 1 ano e 9 meses me deu um susto esses dias, que eu nem vou falar, mas enfim. Ele entrou no banheiro assim... Sete além. Não conta pra mamãe. Primeira palavra. Não conta pra mamãe. Aí o que acontece? Rolou o exorcismo normal. E o ajudante, porque tem que ser sempre 2. Só repete, fala amém, fala o que o padre fala, blá, 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 você fala amém. Só isso. E dá as coisas que o padre quer. Água benta, acabou. Agora vem a parte maneira da história. O padre saiu da sala. E eu e meu amigo ficamos lá. E aí o menino falou, vocês estão fazendo um filme, né? O padre falou, um livro e tal. Estamos fazendo um filme e um livro. Aí eu falei assim, eu tô com um problema no livro. Eu preciso de um nome bem legal para um demônio e eu não inventei o nome de demônio.
É muito difícil inventar nome de demônio. Aí o menino falou, é mesmo? Eu falei, é. E eu preciso de um nome que seja muito legal, porque vai aparecer em todo lugar, vai aparecer até no Você pegou filme, na vaidade do demônio. que é um dos pecados. Aí o menino falou, que tal você usar esse nome? Aí eu falei, beleza, eu não usei no livro nem no filme, mas eu dei pro padre. Falei, ele falou esse nome. Eu não acredito que isso sirva para exorcizar. Mas se adiantar um pouco, que o senhor falou que precisa de 9 sessões para adiantar. Aqui tá um exemplo, o nome que me falou. Pode ser que não seja. O padre falou... O que não é o coach, né? O terapeuta faz em 13 sessões. Não, chamou o especialista. Assim, eu ouvi dizer que tem que tirar o nome. Coach é então eu foda. usei as minhas Isso aqui é estratégias. malandragem da Vila Carioca, meu amigo. Meu Mano, amigo, eu sou brasileiro. Esse espírito é da onde? É. Meu, Vila Carioca, tem enchente todo dia ali, eu não moro em São Caetano agora, mas enfim. Aí o que acontece? Eu peguei, e isso aí não é a parte de terror ainda, a parte de terror foi na hora de ir embora. Que eu peguei, entrei no carro, meu amigo falou assim, eu vou dirigindo. Eu falei, tá bom, sentei do passageiro. Quando a gente ligou o carro e foi sair, o que faltava? As coisas. Pegar as coisas. Eu falei, espera um pouquinho aqui. Ele desligou o carro, eu fui lá dentro pegar. Quando eu tava ali pegando as coisas, a menina, irmã do menino, veio falar com a gente. Comigo. Ela entrou lá na casa do caseiro com uma mochilinha super bonitinha e falou assim, vocês estão indo pra São Paulo? Eu falei, tamo. Ela, você pode me levar? Eu vou lá Eu falei perto, numa assim- cidade que chama Sete Além. Eu falei, não posso te levar, né? Como assim te levar? Eu sou maior de idade. Quantos anos você tem? Ela falou, não, eu tenho 18. Eu falei, não, mesmo assim, sua mãe sabe que você quer ir pra São Paulo? Não, eu quero ir escondida. Me leva, por favor, eu não aguento ficar aqui. Aqui não acontece nada na cidade. Vocês fazem cinema, né? Ai, eu queria não sei o que ir pra São Paulo. Eu falei, não. Você fala lá com seu pai e sua mãe, se eles autorizarem, aí eu venho aqui outro dia. Eu desconversei, eu não ia levar mesmo. Imagina vocês na minha situação, eu não ia levar, imagina. Sim. Aí ela falou, ai, tá bom. Eu deixei ela lá na casa do caseiro e saí. Tem caso de adoção O que demônio começou tá na assim. menina. Entrei no Ele carro. já pulou na menina, Não, querendo dar a linha. eu entrei no carro, meu amigo ligou e falou assim, saímos, ele falou, cara, que engraçado, velho. Enquanto você tava lá na casa do caseiro, a menina veio aqui, encostou na janela aqui toda sedutora e pediu pra eu levar ela pra São Paulo, mas eu falei que não. Falei, você tá brincando, né? Ele, não. Eu falei, ela tava comigo ali dentro da casa do caseiro, cara. Ela não pode ter feito isso, conversado com você. Não existe duas. Ele falou, não, ela tava aqui o tempo todo. Inclusive, quando você entrou no carro, ela ainda tava em pé ali do lado e você entrou e eu falei, não tava, ela tava dentro da casa do caseiro. Ele, ela tava aqui fora falando comigo, pedindo. Eu falei, pega o celular. Liguei pro padre e falei, ó, aconteceu isso. Aí o padre chega e fala assim, calma, não tem menina na família. Não. É O uma padre- família e um menino. Isso seria super de terror. Mas o padre deu a saída mais brasileira que foi, eu já meio que sabia. Ele falou, eu meio que já tava desconfiado com a menina também. Essas infestações acontecem na família. O padre meio que, pra não parecer que ele era... Que tava fora de controle. Eu já tinha zoado ele no nome do, Que a do infestação demônio, né? estava fora de controle. Eu já zoei ele no nome do demônio e ele falou, pô, esse cara vai Porra, passar duas rasteiras. esse assistente vai pegar meu lugar aqui. Ele nem é padre esse aí, tá? Aí eu falei, falei com o padre falou isso, falei, beleza. Dormi, caminho de São Paulo, até que meu amigo me acordou e falou, você pode ir dirigindo pra São Paulo? Eu não quero mais dirigir. Eu, por quê? Eu vi a menina pedindo carona. Que isso? Aí não tem Aí condição. eu falei assim, você tá brincando? Ele falou, eu vi, eu falei, não é impressão, outra menina, a estrada tem muita gente pedindo carona. Ele falou, 2 vezes eu vi a menina pedindo carona no caminho. Aí eu peguei o carro e fui, eu não vi nenhuma vez. Mas parece que ela tem uma capacidade de locomoção muito boa A sozinha. menina é o Flash, Tipo assim, ou ela é o Flash, por que ela precisa dessa carona? Caralho. ela quer que alguém leve. Ah, entendi. A teoria do meu amigo, porque eu não sabia como teorizar isso espiritualmente, eu falei pra mim mesmo, eu falei, isso é uma história de terror, simplesmente você teve a impressão que isso aconteceu, a menina falou com você depois comigo, essa é a explicação lógica, racional. Mas a do meu amigo foi, ela precisa que um ser humano fale, pode vir, tipo, aceite o convite. Aí ia ferrar tudo. Ia ser legal, ia ser um bom filme até. Mas eu não Que você não ia aceitei, escrever, né? Porque você ia tá possuído. Você ia estar... De repente ia ser um escritor até melhor demoníaco. Eu já fui ghostwriter demais. Quem sabe Demon Writer é um melhor. Não, Ghost de verdade agora. Você já trabalhou como ghostwriter? Trabalho até hoje. Trabalha até Tem hoje. livro saindo, tem filme saindo de um livro que eu não posso. Tem filme saindo de um livro que eu escrevi pro cara. Mas Entendi. depois eu falo pra você. Nossa, que louco, né? Porque isso não é, entre aspas, não pode, né, passar o direito total da obra, você... Pode, não, imagina, isso é totalmente Pode, isso é legal. totalmente legal. Você na verdade, assim, a história não é minha, a história é do dele, cara. O ele cara te só não é contratou. escritor, ele não tem tempo, ele sabe escrever, porque ele já escreveu umas coisas que eu li que são muito boas.
Só que ele me contratou para dar o formato literário na história que ele me contou. Aí eu me encontrava com ele pessoalmente, ele contava, eu gravava e escrevia. Como que é essa experiência? Eu quero saber disso, porque imagino que seja uma evolução, assim, enquanto escritor, pra você se libertar desse ego. Eu falo porque eu tô me aventurando agora em escrita e tal, e às vezes você escreve um capítulo, uma passagem, às vezes você começa sem pretensão a escrever um negócio, e de repente você escreve uma coisa ou outra, você se apaixona pela passagem, você fala, nossa, isso aqui ficou muito legal, rola um apego com o material, né, que eu imagino que... Ó, tem uma parada assim, primeiro que o maior desafio de todos, e é onde eu encontro todos os meus amigos ghostwriters acabam dando problema nisso, é você pegar o estilo do cara. É muito difícil. Você tem que ver vídeos do cara, tem que ler textos dele para escrever como ele. Fala assim, esse aqui ele usa muito adjetivo, ele não fala... dificilmente ele coloca palavras tal, mas ele também coloca... menores. Muito difícil. Aí depois que você pega isso, você escreve no estilo do cara, quando você mostra pra ele muda um monte de coisa e é normal. E você sente que o material não é seu? Tipo assim, quando você tá simulando a escrita do cara, você fala assim, beleza, eu nem tô me apegando tanto, porque na verdade nem é uma coisa... Ó, eu não sei se eu aprendi isso trabalhando em empresa como profissional de marketing. Você tem que ser, não é dono da ideia nunca. Então, paciência. O cara falava, muda isso. Eu já sugeri até mudanças na história que foram acatadas em alguns casos. Você aprende com as agências na marra, né? É aquela coisa, 5 ideias, joga 5 fora, mais 5. Não, exatamente. Você faz 5 coisas boas e aí o cara da agência fala, vamos levar pro dono da empresa? Eu falo, você fez 5? Joga 2 fora, leva 3, porque se levar 5, ele vai pedir mais 5. A gente fazia isso, o Rolandinho fazia. Não é? Desfaz. A gente guardava a melhor ideia pra ele gongar, voltar e agora mandar a ideia boa. Tem um episódio dos Simpsons que eles criam, tem o Comichão e o Coçadinha, que é o gato e o rato, eles criam um cachorro, né? Aí a agência de publicidade, vamos criar um nome pra esse cachorro. O dono da agência fala, cria um nome tipo, sei lá, não lembro agora, Dog. Aí ele sai, todo mundo concorda com dog? Tipo, a lei do mínimo esforço. Todo mundo concorda, mas não é dog, é outro nome. Tipo salsicha, aí vai lá do salsicha. Beleza. Acabou, vambora. Já é o dono que falou mesmo, então... Ele vai gostar desse, na verdade, acabou. Sensacional. É isso mesmo. Caramba, cara, quantas experiências, hein? Esse negócio de escrever é uma loucura. Ghostwriter ainda, eu imagino que seja um negócio mais... Porque... o que você precisa ter de concentração pra parar ali, desenvolver um argumento, transformar aquilo num capítulo e conectar as coisas, né? Pelo menos eu que sou bem iniciante, admiro cada vez mais. Hoje em dia, quando eu pego um livro escrito inteiro, coerente, com começo, meio e fim, com plot twists e conexões e tal, aquilo pra mim, cara, é um negócio que eu falo, o esforço que é necessário, que nem construir um prédio, assim, é uma coisa, cara, cada bloco, cada coisa... Aquela coisa, né? Se uma arma aparece na cena 1 e não foi disparada na cena 2, ela não tinha que estar ali. Chekhov. Exatamente. Então... Só pra você ter uma ideia, meu pai, o maior ídolo que eu tive, assim, já desencarnou em 2010. Ele nasceu no mesmo dia do aniversário do Fernando Pessoa, que inclusive também é o mesmo dia de Portugal, dia das nações portuguesas e também de Camões. Meu pai falava latim, falava grego, era professor. Eu amo tudo isso, Ele me ensinou muita coisa. Só que ele não viu o meu livro, que pra mim é o livro que eu mais amo, que eu escrevi, que é A Página Perdida de Camões. Ele não viu. Ele só viu a ideia. Mas aí o que acontece? Esse livro foi o único livro que eu dei sangue pra escrever. Eu queria que ficasse perfeito. Quem lê gosta, mas existem camadas que, assim, tem pessoa que eu sei que só vai entender até aqui. E tem pessoas que todo mundo vai gostar, 100%. Tipo, a minha esposa amou, mas ela me conhece, então ela sabe que dá pra gostar um pouquinho mais. E tem aquela pessoa que eu sei... Tem uma pessoa que é Humberto Eco, que ele já morreu, que ele entender 100% do livro. Porque eu pus um negócio que só ele entender, que eu peguei dos livros dele. Que eu falei, esse Humberto Eco um dia lê meu livro, vai entender 100%. Meu pai vai entender 99%, mas Humberto Eco vai ler. E de onde veio essa ideia desse livro? Eu tava no colegial, como eu sou velho, né? Ensino médio, desculpa. Eu tava no ensino médio. Na minha época também era colegial. Graças a Deus. E a professora pediu pra fazer um trabalho e o meu sorteou Camões. E era pra contar a vida do poeta. Eu fui para o Google da época, que era a biblioteca. Fui ver Camões. O que se sabe da vida dele é uma página. Não sabe nada da vida do cara. Sim. Aí eu peguei e fiz o resumo da vida dele numa folha ao maço e levei pro dia da apresentação. Só que eu era da turma da bagunça e tava lá bagunçando. Na hora que eu fui pra minha mesa, tinham levado o meu resumo. Aí eu falei, professora Sueli, beijo, que ela tá até no primeiro capítulo do livro, mas ela não fala nunca mais comigo. Porque eu acho que eu citei ela no livro, ela não gostou. Mas eu falei bem, elogiei. A professora Sueli falou assim, Luciano, vai lá e fala o que você lembrar.
Mas antes, pergunta na sala só pra ver. Mas eu acho que com certeza, como você bagunçou, algum amigo teu deve ter pego de sacanagem. Eu fui lá no púlpito, porque eram 2 salas juntas, e falei, pessoal, quem pegou meu resumo, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Devolve aí, não tem graça. Todo mundo riu, beleza, fomos pro intervalo, voltamos, aí era pra eu apresentar sobre a vida do Camões, todo mundo já tava apresentando, depois de mim ia ter gente também. Eu subi no púlpito e falei, vou falar de memória porque a vida dele é fácil. Só que eu cheguei lá, tava meu resumo. E tava com post-it, uma letra feminina, escreveu, aqui está a página perdida de Camões. E aí eu apresentei com o meu resumo, mas aquele termo, a página perdida de Camões, esse acontecimento não tem no meu livro, esse acontecimento, mas esse termo, a página perdida de Camões, ficou gravado a ferro na minha cabeça. E eu usei isso como mote para escrever o meu livro. E eu fiquei 10 anos pesquisando sobre Camões para contar, porque vocês sabem que ele naufragou no rio Mekong, e ia perder os Lusíadas, mas a Dinamene, a mulher dele, estava se afogando e ele preferiu Essa história é real, porque eu lembro dessa história, ele salvou o livro, né? Então, no meu eu falo que isso não aconteceu. Eu falo que é só mostrar o quanto ele se dedicava a... Mas pra passar além do bojador, tem que passar além da dor, então ele salvou o livro e que se dane a esposa. E aí ele perdeu uma página na minha ficção. E essa página perdida... Nesse processo? Especificamente nesse processo do salvamento do livro, tá? Mas eu que inventei, não tem isso em nenhum lugar. Que ele perdeu uma página. Por isso que chama página perdida. Essa página teria instruções claras sobre a máquina do mundo. Porque afinal, os Lusíadas é a busca do Vasco da Gama pela máquina do mundo. Então, teria instruções claras do que é a máquina do mundo. E o mais engraçado é que assim... eu consigo apontar para vocês vários pontos reais da vida do Camões, da pequena biografia dele, que são estranhas. Que você fala, é verdade, o Camões ele era um agente de Portugal, na verdade, ele era um agente secreto. Então eu vou contando como ele perdeu o olho, porque tem a teoria de como ele perdeu, mas eu dou uma incrementada. Tem uma história verídica do Camões lutar com 2 caras. Tem 2 caras judiando de um cara. Em vez dele ir lá ajudar o cara que estava sendo judiado, ele ajuda os 2 caras. E a história real conta que os 2 caras estavam mascarados. Aí a história só conta isso. Mas aí eu inventei quem são esses mascarados. Aí eu fiz toda uma ficção. A história se passa hoje em dia, em São Paulo, onde um professor da USP, jovenzão assim, ele começa a desvendar esse mistério porque ele é o cara que está sendo acusado de cometer mortes, que tem um serial killer na história, que está matando as pessoas e arrancando a língua. Por que língua? Tem toda a história e tá ligado à página perdida, tá? E aí eu fiz uma trilha sonora, contratei uma banda, eles gravaram que da hora. Tem a música do serial killer, tem a música do... Então eu me dediquei demais, mas meu pai, na espiritualidade, deve ter visto, com certeza, mas não viu fisicamente. Mas foi o livro que eu mais dei o sangue, assim, pra escrever. Pô, que legal, cara. E você imagina fazer alguma coisa ainda de Sete Além? Luciano, escrever alguma coisa sobre? Sim. Um livro, um conto? Sim. Não, eu tenho já registrado um livro, um livro... grande, um romance, e tenho contos registrados. Tá, mas nada disso publicado, né? Tá. Nada publicado, nada. Inclusive, não publicado, não é nem assim, eu queria achar uma editora top, que gostasse de terror, soubesse trabalhar com terror para falar, faz. Porque eu tenho amigos em outras editoras que são boas, eu não tô depreciando, só que o foco delas não é esse, não é acabamento, né? Então eu vou achar essa editora para soltar esses livros lá. E também o lance é fazer audiovisual, né? Com certeza. Eu acho que o Brasil tem que... um projeto mesmo, porque as pessoas têm que ter orgulho mesmo de uma lenda urbana brasileira, o nosso Slenderman, né? E melhor se for produzido aqui, né? Tipo assim, eu pelo menos como fã, né? Acho que não sei se comercialmente... Eu como produtor, eu quero que seja produzido aqui com a gente. Eu tenho até um piloto, dá licença aí da Eu como fã, quero que seja produzido com vocês também, porque eu sou fã de vocês. Pô, muito legal. Cara... Luciano, é muito da hora essa história. Eu espero que a gente ainda ouça falar muito disso, que isso vira uma franquia de brasileira de filmes, porque eu acho que tem muita coisa aí pra sair disso, porque já tem um público cativo e é muito mais seguro pro cinema, pra séries, pegar algo que já existe do que criar uma números coisa pra mostrar, completamente né? nova, né? E abrangência pra mostrar, então com Sim. certeza... Então eu boto mó fé em Sete Além. Obrigado, valeu. Torço também. Sensacional. E, cara, agradecer a sua participação aqui. Queria que você deixasse o caminho das pedras para as pessoas encontrarem não só o material de Sete Além, mas os outros materiais que você comentou aqui, que você passe, sei lá, se você tem um Instagram onde até você... pra galera que tá vendo, que tem relatos sobre o universo paralelo Sete Além, pra ir lá deixar pra você. Perfeito. Beleza. Para mandar relatos no luciano@setealém.com.br ou no Instagram oficial Sete Além
que é o nosso Instagram oficial do canal. Tem o canal que, por enquanto, ele é Luciano Milici. O canal chama 7 Além, mas a URL, o endereço dele é Luciano Milici, ainda não mudei. A gente vai deixar aqui embaixo. Ah, bacana. E assim, basicamente são esses os pontos de contato para falar de relatos, para saber mais sobre relatos. E tem o grupo de Face que tá crescendo, tá com 105 mil, e lá todo dia tem gente postando. 105 mil, cara. E todo dia postam relatos. E ali eu deixo rolar. E aí, às vezes, quando tem um muito, muito, muito bom que o pessoal quer que faça vídeo, eles me marcam. Às vezes marcam até o pessoal do Assombrados. Legal. E aí eles fazem o vídeo também. Legal. Pra mim tá de boa, que eu gosto deles também. Gosto de ver a Ana contando. Às vezes Você ouviu falar disso fora do Brasil? Sim. Na verdade, alguém publicou... É Reddit, né? No Reddit, publicaram lá várias versões, assim, contando a minha história do ônibus. Alguém traduziu a história do ônibus? E até alguns colocaram como 7 Além, alguns colocaram como Seven Beyond. Também acho engraçado. Maravilhoso, parece uma série de ficção espacial. Uma série B, espacial B, assim, né? Roupas prateadas com ombreira, Seven Beyond, a Liga Espacial. E assim, eu tô gostando que tá lá também. Tem relatos de Portugal. Tem um relato que veio de Portugal, tem um relato que veio do Canadá também, mas vieram pessoas brasileiras no Canadá. Eu sou brasileiro, tô aqui no Canadá e quero te contar uma coisa que aconteceu comigo aqui. Em Portugal não, foi um cara português que contou. Então eu também achei válido. Tem um cara na Itália que tá querendo, ele falou assim, as pessoas aqui falam de universos paralelos, não citam 7 Além, mas falam de acontecimentos. Posso fazer os seus vídeos em versão italiana? Falei, bora, faz aí. Quero mais é que todo mundo conheça, acho bacana. Acho melhor legal. Divulgação que tem, né? Com Até certeza. porque quando existe algum produto um pouco mais, digo assim, comercial, quanto mais pessoas já estiverem dentro do universo ficcional da parada, melhor pra você, né? Sem dúvida. Pô, obrigado demais, viu, pelo convite. Adorei mesmo, sou fã de vocês. Pô, obrigado, Luciano. Foi muito legal te conhecer. A gente montar esse projeto junto, tá sendo muito legal esse piloto. Eu acho que vai ser muito bacana. Fico super ansioso pra gente trampar junto, fazer coisa junto. Porque, também. Cara, você é um cara muito legal, cara. Fiquei muito feliz de ter te conhecido. Obrigado. As ideias, assim, dá vontade de a gente ficar conversando horas, cara. Eu tenho ainda umas histórias pra contar, cara. Depois eu te conto. Eu também. De viagem no tempo, dá pra te falar muito aqui. Nossa. Sensacional. O bom do podcast é isso, que depois você pode voltar, né? Com certeza. Com certeza. Pô, muito legal. Pessoal, e se vocês gostaram, né? Se vocês estão curtindo, comenta aqui embaixo que é muito legal. Assina o canal, porque aqui a gente vai soltar todos os episódios na íntegra, né? Exatamente. E é isso, né? A gente também tem um canal de corte que tá aqui na descrição, caso você queira seguir lá pra você saber, né, dos trechos que a gente solta daqui. E agradecer a vocês por assistirem esse papo. Fiquem aí pelo Pipocast, confiram aí mais episódios e a gente se vê na próxima. Nos vemos em 7 Além. Nos vemos em 7 Além.